Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupin Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer novos comentários sobre o mesmo vídeo do pastor Iago Martins, chamado A Igreja Católica Não Criou a Bíblia. E analisando outras partes desse vídeo, eu fico um tanto surpreendido com os absurdos que este pastor fala quando se toca na questão do cano bíblico. O pior é que na internalidade do discurso dele, ele entra em contradição sempre. Uma hora, ele tenta dar um critério autoritativo às escrituras por si mesmas, mas por outro lado, ele acaba reconhecendo que as escrituras tiveram alguém que possa respaldá-las ou então que possa afirmá-las como documentos legítimos. Então vamos analisar aqui sobre uma parte do vídeo chamado Os 3 componentes de um cânon auto-autenticado. O texto é auto-autenticado, ou seja, o texto não tem referência, não tem historicidade, não tem ambiente histórico, o texto é o texto em si mesmo, né? Então é uma coisa assim meio maluca, mas vamos lá, vamos ver as bobagens que o Iago Martins fala, né? Esse é justamente o próximo ponto do nosso vídeo, onde a gente vai conversar sobre os componentes de um cânon auto-autenticado. Porque até aqui tudo certo, né? Você já entendeu que Deus tem uma autoridade revelada que se dá na sua palavra. Mas quais seriam então os componentes de um cânon auto-autenticado? O Kruger faz uma ótima definição disso, quando ele fala que os componentes são exposição providencial, atributos de canonicidade e testemunho interno do Espírito Santo. Deixa eu falar aqui o que é cada um. Vamos primeiro com exposição providencial. Para que a igreja seja capaz de reconhecer os livros do cânon, ela precisa primeiro ser providencialmente exposta a esses livros, uma vez que ela não pode reconhecer um livro que não possui. A igreja... Perfeitamente, olha só, ele já reconheceu de antemão que a auto-autenticação não tem sentido. Ou seja, se a igreja reconhece textos como seus, eles são seus em que sentido? No sentido de que são ensinamentos revelados da própria igreja. Ou seja, a igreja tem uma revelação, o Espírito Santo age sobre essa igreja, inspira membros da igreja, no caso os apóstolos, ou então quando não são os apóstolos, são os evangelistas, no caso Marcos, Lucas, ou seja, os discípulos dos apóstolos, e portanto isso se torna ensino da igreja. Observem que ele está querendo afirmar e nos convencer de que a igreja não nos deu a Bíblia. E a argumentação dele praticamente nega todo o substrato lógico pelo qual ele quer provar que a igreja não tem importância na formação do cânon bíblico e na formação, inclusive, da produção da escritura do Novo Testamento. Então, que ele entra em contradição e ele não se dá conta do problema lógico que ele se envolveu. Vamos lá. A igreja recebeu esses livros, ela foi exposta providencialmente e pela graça de Deus a esse... Meu amigo, a igreja não recebeu os livros. Aqui você está falando uma coisa absurda. A igreja escreveu esses livros. Quando esse cara diz que a igreja recebeu os livros, ele está dizendo o seguinte, olha, existia uma coisa chamada igreja, com seus apóstolos, com seus discípulos, com seus seguidores, a comunidade cristã, e existia a escritura. A escritura foi dada por Deus, no sentido de que, olha, a escritura caiu do céu. Realmente, aquilo que o padre Paulo Ricardo afirma a respeito da ideia protestante que a Bíblia caiu do céu, e claro que aquilo era uma ironia, realmente, o Iago Martins acredita nisso. Ora, não, Iago Martins. O que veio do céu foi a inspiração divina. Mas o escrito não foi dado para a igreja. Na verdade, a igreja escreveu isso. A igreja ensinou isso, porque foi revelado a ela. E não somente revelado a ela, foi dado um critério também de autoridade a ela para falar em nome dessa inspiração. Por que nós acreditamos na inspiração dos evangelhos? Essa que é a grande pergunta. E nós acreditamos na inspiração dos evangelhos porque existe alguém que fala em nome dos evangelhos. Ou seja, são os apóstolos. O que são os apóstolos? São os chefes da igreja de Cristo. E eles estão ambientados no seio da própria igreja, dessa instituição visível e invisível chamada igreja. Visível porque, evidentemente, os apóstolos, eles viveram na terra, eles foram discípulos de Nosso Senhor e eles também organizaram uma comunidade cristã. Eles evangelizaram essas pessoas, converteram essas pessoas. E nós temos a igreja invisível porque existe uma igreja no céu. A comunhão dos santos é a comunhão do céu e da terra. E existe uma assistência do Espírito Santo, cujo Cristo é o cabeça.
Então aqui a gente percebe assim que esse termo da auto-autenticação é qualquer coisa menos auto-autenticação. Porque ele já afirmou que o critério da autenticação é a igreja reconhecer o seu próprio ensinamento. Então se a igreja reconhece o próprio ensinamento, então ela tem autoridade para falar deste ensinamento. Porque o ensinamento é dela. O ensinamento ele não vive por si mesmo. Ele é transmitido por alguém. Ele é testemunhado por alguém e escrito por alguém. Por quem? Pela igreja. Vamos lá. Esses documentos. Quando Jesus promete em João 10:27 que as suas ovelhas responderão à sua voz, ele está dizendo que a sua voz seria então ouvida pelas ovelhas. Se ele fala por meio da revelação das escrituras, então irão se manifestar realmente nesses livros. E tem um problema sério. Cristo não se manifestou pela revelação das escrituras. Ele simplesmente pregou. Se entendermos a revelação das escrituras, aqui o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, Cristo não escreveu absolutamente nada. Quem escreveu foram os seus discípulos, foram os apóstolos. E não somente os apóstolos, também os evangelistas, porque nós podemos pressupor que se os evangelistas escreveram sobre Jesus Cristo, e eu falo aqui no caso os discípulos dos apóstolos, Lucas e Marcos, esses autores não tiveram contato direto com Jesus Cristo. Então eles ouviram relatos de terceiros que testemunharam a palavra de Nosso Senhor. E quando eu falo aqui em palavra, no caso eu falo de ensinamento, porque o Senhor também é a própria palavra, é o próprio Logos que está encarnado, mas nós temos o ensinamento desse Logos. E, portanto, esses discípulos evangelistas ouviram os relatos dos apóstolos e passaram no papel. Vamos lá, vamos ver. Então a voz seria ouvida pelas ovelhas por meio desses livros. Se Deus pretendia dar um cânon para sua igreja corporativa, e não apenas para uma congregação isolada por um período limitado de tempo, então teríamos todos os motivos para crer que ele preservaria providencialmente esses livros e o exporia à igreja por meio do Espírito Santo. Aqui nós temos uma baita de uma besteira. Primeiramente, Cristo não escreveu nenhum livro, não falou de nenhum livro. Cristo nos deu ensinamentos orais. A escritura, propriamente dita, é algo que foi introduzido 40 anos depois da pregação de Cristo, no mínimo. O primeiro evangelho a ser escrito, segundo consta uma certa historiografia, foi o evangelho de Marcos. E é interessante, foi escrito sob a orientação de Pedro. E provavelmente escrito em Roma. Escrito em Roma, sim. Os autores patrísticos falam sobre isso. E há inúmeras referências de que Marcos era discípulo de Pedro. Inclusive na Sagrada Escritura. Em uma das cartas de Pedro, na primeira carta de Pedro, você tem saúdo da Babilônia, vossa coeleita. No caso, Pedro falando isso e fala sobre o discípulo Marcos. O Marcos é o evangelista. Então, o que ele está falando é o seguinte, ele está partindo da pressuposição, e aqui nós temos subentendido a ideia da sola escritura, de que a escritura propriamente dita é per se, né, algo auto-evidente, sabe-se lá o que significa isso, porque ela não é auto-evidente, ela na verdade é um subproduto de ensinos que foram transmitidos de Nosso Senhor para os apóstolos, e o próprio Jesus Cristo dá à igreja o respaldo para falar em seu nome, junto com esses ensinamentos. Aliás, a própria igreja é um ensino cristão também, porque se nós partimos da pressuposição de que Jesus Cristo estabelece um corpo místico, e esse corpo místico orienta, não é? Porque esse corpo místico tem a ação do Espírito Santo, mas também não somente a ação do Espírito Santo, mas também a autoridade dos apóstolos, que são orientados pelo Espírito Santo. Então, logo, nós podemos dizer que esses textos são produtos justamente disso. A não ser que se afirme claramente que esses escritos não precisariam ter apóstolos. Não precisariam ter pessoas que escrevessem esses textos. Ainda que possamos apelar à providência divina para a formação da Escritura, no entanto, essa providência divina age sobre a igreja e age sobre pessoas. Então, nós não podemos desvincular a providência divina daquilo que de fato aconteceu historicamente mediante essa providência divina. Logo, a providência divina agiu dessa maneira, instituindo a igreja, instituindo a autoridade para falar em nome de Nosso Senhor, como também a Escritura é parte do ensinamento dessa autoridade legítima que foi instituída pelo próprio Deus, que é a igreja. Então veja que aqui é uma pirueta verbal, uma verborragia absurda, porque ele mesmo se contradiz no próprio nexo lógico da sua argumentação. Vamos lá. Para que a igreja pudesse reconhecer esses documentos de forma correta como canônicos. Não, a igreja não pode reconhecer o que não é dela. Você mesmo já falou isso. Mas por que nós afirmamos que o texto bíblico é da igreja? Porque a igreja escreveu o texto bíblico, pelo menos no Novo Testamento. Como já expliquei em outras situações, e eu vou ser até muito redundante e repetitivo,
que o Antigo Testamento é também subproduto da tradição da igreja, porque a igreja também herda o Antigo Testamento. Ora, como é que nós podemos testemunhar a messianidade de Cristo, se não pelo fato de que a igreja é a concretização profética do Antigo Testamento, como também, evidentemente, o messianismo de Nosso Senhor. A igreja, o corpo místico e assim sucessivamente. É claro que a igreja reivindica a herança do Antigo Testamento. E, portanto, ela também remodela, ela também estabelece o que de fato é o Antigo Testamento. Não somente a estrutura canônica do Antigo Testamento, como também o grau de entendimento que nós temos que ter do Antigo Testamento. E até nisso existe um ensino apostólico. E existe também um ensino eclesiástico. O ensino da igreja. Então, na verdade, nós temos que entender que a fonte da fé cristã, basicamente, está num critério autoritativo de pessoas que falam em nome de Nosso Senhor e pessoas que testemunham a providência divina. E que a autoridade para falar em nome dessa providência foi dada a elas, pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos. Quem vai negar isso? E se deu autoridade aos apóstolos, os escritos que foram fundamentados dentro da igreja são, evidentemente, logicamente, escritos da igreja. Vamos lá. Isso explica muito bem a questão dos livros apostólicos que se perderam e ficaram limitados a uma única igreja. Foi o Craig Evans, famoso acadêmico evangélico, que argumentou que o fato de que certos livros foram perdidos dá motivo para pensar que Deus não desejava que esses escritos fossem incluídos na revelação autorizada. De fato, nós perdemos várias mensagens divinas do período apostólico, nós não temos acesso às falas de Paulo quando ele pregou nas igrejas, nós não temos registro das conversas de Paulo com os membros da comunidade, nós não temos todas as cartas que foram escritas por Paulo, mas Deus, providencialmente, escolheu um grupo de cartas, um grupo de documentos para que elas não fossem úteis apenas para as comunidades que as receberam no primeiro momento. Veja que quando ele apela a Deus sem a providência, ainda que ele alegue, porque a providência ela tem uma ação. A providência ela tem uma concretização na história. Porque quando Deus atua na história, ele tem um procedimento para atuar dentro da história. E esse procedimento veio de onde? Veio da própria igreja. Então ele coloca a visão de Deus como se a igreja não existisse, como se os autores não existissem, como se não houvesse uma história preexistente ao cano bíblico. Então a argumentação dele, além de não ter validade histórica alguma, na prática ele tenta ocultar a história real. Porque é muito espinhoso para o protestante descobrir que, de fato, de alguma coisa eles vão ter que reconhecer o critério autoritativo da igreja que eles rejeitam. Então eles vão ter que ser obrigados a afirmar que, em algum ponto, a igreja está certa. Em algum ponto, realmente, nós devemos a Bíblia à igreja. E se afirmamos que a igreja tem uma autoridade para afirmar e para estabelecer e para definir o que é o cano bíblico das Escrituras, isso se torna mais espinhoso ainda porque, no final das contas, o princípio da sola Escritura se vê comprometido. E não somente da sua escritura, mas também o princípio próprio da legitimidade de qualquer igreja que seja inventada em torno da sua escritura. Por quê? Se você tem uma igreja que é inventada a partir do nada, a partir de uma anarquia teológica e institucional, baseada apenas no critério subjetivo do que você entende por escritura, e porque você entende, digamos, de uma forma enviesada a história do cano bíblico, e não a história real do cano bíblico, então isso acaba criando um artificialismo teológico e um artificialismo de legitimidade que o protestantismo acaba de perder. E isso é um problema muito sério para os protestantes, pelo menos, no caso, os evangélicos. Podemos até, sei lá, pegar o protestantismo mais tradicional, digamos, o luteranismo, o anglicanismo, que pelo menos tenta buscar um certo substrato lógico com relação à questão da institucionalidade. Mas no caso do evangelismo brasileiro, é que ele é muito anárquico. Então ele realmente parte de um critério puramente voluntarista e subjetivista. E aqui, observamos no discurso de Iago Martins que, em nome de apelar a um Deus de uma forma muito abstrata, ele nega que Deus atua na história e que Deus teve um procedimento para atuar na história. E esse procedimento foi estabelecer a igreja, fundar a igreja e dar autoridade a essa igreja para falar em nome dele. É simples assim. Vamos lá.
de modo limitado e local. Deus providencialmente escolheu alguns textos para que eles fossem fundacionais, para que toda a igreja, além daquele período, tivesse acesso a eles. Sendo assim, por exemplo, quando Paulo escreveu a Epístola aos Laodicenses, que é mencionada na carta aos Colossenses, e essa carta se perdeu, ela nunca foi uma carta canônica, uma vez que ela era palavra de Deus apenas para aqueles que a receberam no primeiro momento, assim como um ensino público de Paulo, assim como uma tradição oral a qual Paulo se refere. É uma tradição que se perdeu, nós não temos acesso àquilo que era oral do período primitivo. Isso aqui ele está falando uma besteira descomunal. Veja, ele está forçando uma premissa que não existia no século I, que é a premissa da sua escritura. Vamos analisar essas cartas perdidas de Paulo. Quando nós falamos de conceitos de canonicidade, eu já expliquei inclusive em outro vídeo, a canonicidade é um conceito posterior à própria produção do texto bíblico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando falamos de certas cartas perdidas, de certos apóstolos ou coisa parecida, o fato em si é que, se a sola escritura tem uma importância fundamental na formação da doutrina cristã, por que a falta de uma carta necessariamente não prejudicaria o ensino apostólico? Aí ele inventa um argumento que é completamente fora do conceito da sola escritura, de dizer que Deus não queria que se revelasse esse texto. Bom, mas como é que a gente pode afirmar isso? Qual versículo bíblico afirma claramente que aquele texto que foi citado e que foi perdido, ou supostamente perdido, de Paulo, necessariamente é um entendimento de que Deus não queria que fosse revelado alguma coisa? Onde é que está dito isso? Não está dito, isso aí é suposto. Mas a história não pode se trabalhar apenas com meras suposições. E até porque, quando nós falamos de uma tradição oral, quando nós falamos de todo um substrato institucional, isso não é hipotético, isso é histórico e real e concreto. O que ele está fazendo é o seguinte: ele está buscando certas soluções hipotéticas para negar a história real. E aqui nós podemos ver a força da tradição cristã, no sentido de que a pretensa falta de uma carta apostólica não muda o substrato do ensino da igreja, porque o ensino da igreja não depende totalmente das escrituras. É isso que nós temos que entender. Não depende dos textos bíblicos na sua totalidade. Claro, os textos bíblicos, eles são inspirados, eles são realmente fonte divina, mas elas não são tudo dentro do ensino cristão. Então é por isso, por exemplo, que uma carta apostólica que foi pretensamente perdida, talvez não faça muita falta no âmbito do ensino cristão na sua totalidade, porque provavelmente muitos desses ensinos estão na própria tradição oral. Então, quando ele diz que a tradição oral se perdeu, ele está sendo contra a própria história, porque a própria afirmação canônica de um texto, ela é um produto de uma tradição oral que depois se tornou tradição escrita. E veja que a tradição oral, ela não se limita à mera ideia da construção do texto bíblico. Por exemplo, quando nós falamos de uma tradição oral e digamos que uma parte dessa tradição oral foi repassada na escritura, nem por isso a tradição oral morre com isso. Pelo contrário, por gerações e gerações e gerações, essa tradição se preservou, inclusive para afirmar a canonicidade dos textos bíblicos, afirmar a autoria dos textos bíblicos, para afirmar claramente que tal autor escreveu tal texto, tal autor, sei lá, não escreveu tal texto e assim sucessivamente. Então, tradição oral é um conceito bastante amplo. Esse pessoal tem uma visão muito errada da tradição oral. Uma visão que eu poderia dizer muito renascentista da tradição oral, porque essa validação absolutizante do texto em detrimento do que foi oralizado ou do que foi guardado organicamente ou institucionalmente no imaginário de uma comunidade cristã, por exemplo, mas também pode ser em inúmeras comunidades, até mesmo uma comunidade nacional pode se guardar tradições, hábitos e costumes que não são escritos, mas que são vividos, são absorvidos, né? Quando esse pessoal fica valorizando demais a textualidade, eles esquecem que a textualidade tem um ambiente e tem uma vida que transcende o próprio texto. Então, quando nós afirmamos a tradição oral, a tradição viva da igreja, nós afirmamos um conjunto de valores, um conjunto de ensinamentos, um conjunto de histórias que estão impregnadas na alma da comunidade cristã. Por exemplo, os apóstolos, os mártires. Como nós sabemos a história e o final dos apóstolos e dos mártires? Segundo Iago Martins, essa tradição se perdeu. Mas não se perdeu. Nós guardamos a memória dos mártires desde o século I. Nós temos ideia do que aconteceu com Pedro, com Paulo,
com João, com muitos outros apóstolos. Mas isso não está na Escritura. Então como é que a gente pode dizer que isso se perdeu? Porque somente a história tem que estar na Escritura? Mas a história não depende de um escrito. A história é um acontecimento. Se ele não foi registrado, isso não quer dizer que ele não aconteceu. E o fato de ele não ter sido registrado na Escritura não invalida outros aspectos históricos que são igualmente importantes para a consolidação da fé cristã. Por exemplo, a sucessão apostólica é uma tradição. É uma tradição. Você tem, evidentemente, algumas cenas do Novo Testamento em que os apóstolos ordenam presbíteros, ordenam bispos e assim sucessivamente. Sucessores. Nós temos, por exemplo, bispos de Roma que são citados nas cartas de Paulo. São Clemente Romano, se não me falha a memória, é citado na carta aos Filipenses. Então vejam que, muito além do texto bíblico, e observe que a gente não está aqui invalidando o texto bíblico, muito pelo contrário, nós estamos afirmando claramente que o texto bíblico tem uma abrangência cultural tão ampla que vai além dele. Não é? E é por isso que a igreja prega uma chamada sagrada tradição. E por quê? Porque essa sagrada tradição também é informação a respeito daquilo que foi ensinado pela igreja. Vamos analisar pela conclusão lógica. Se a escritura é inspirada por Deus, antes de ela ser escritura, ela era tradição oral. Ela era um conjunto de vivências, um conjunto de experiências, as manifestações próprias do Espírito Santo inspirando aquelas pessoas para escrever esses textos. Então, primeiro veio a tradição oral, primeiro veio o acontecimento histórico e depois veio a escritura, que é o registro, e detalhe, um registro parcial desses acontecimentos históricos. Vamos lá. Só temos acesso a essas coisas quando elas foram escritas. Tem gente que acredita, é muito engraçado, né? Que a tradição oral da Igreja Católica é como se fosse um corpo de informações desconhecido que continua sendo passado apenas oralmente por um grupo de padres gnósticos trancados dentro de um tipo de porão no Vaticano. Mas não é. O que é chamado de tradição oral, na verdade, é o registro escrito dos primeiros cristãos pós-apostólicos. Isso aqui é uma falácia histórica que ele está simplesmente querendo encontrar uma resposta daquilo que ele não consegue falar, né? Do que ele não consegue provar. Veja uma coisa interessante. A tradição apostólica não é, por exemplo, um conhecimento monopólico de padres ou bispos gnósticos. É justamente o contrário. Essa tradição oral, na verdade, foi dada para os bispos porque os bispos representam a sucessão apostólica. Existe um critério de autoridade. Na verdade, não é que o bispo seja um ser especial e gnóstico iluminado. Não, não é isso. É que o bispo é representante de uma chefia, de uma institucionalidade, e ele tem uma função dentro do critério autoritativo que foi repassado pelos apóstolos para ser guardião da fé. Mas aí o nosso querido Iago Martins precisa apelar ao quê? A uma visão anárquica de autoridade, uma visão anárquica de institucionalidade, para afirmar a sola escritura como se a escritura tivesse um critério autoritativo em si mesmo, o que é uma coisa completamente absurda, porque, primeiro, claro, alguém confirmou que aquele texto era válido. Então, ele tem autoridade, ou seja, ele tem confiabilidade para afirmar isso, porque, por exemplo, quando nós falamos de uma tradição oral, e ele está dizendo que os padres gnósticos definiram a tradição oral, então a gente poderia também aplicar pela própria escritura, porque a própria escritura, tal como conhecemos, é um critério autoritativo desses bispos ou desses padres que ele chama de gnósticos. Então, o que ele fala aqui não tem a menor lógica. E ele afirma que a tradição oral se perdeu e a tradição oral é a escritura. Não, isso não tem base histórica. Não tem base histórica. Não tem base histórica. É preciso falar isso para ele. Aqui é o seguinte, como ele já não tem uma resposta histórica, uma resposta documental ou uma resposta teológica coerente com relação a certos trechos da Bíblia que dizem claramente que se fala para guardar tradição e tradição oral. E quando se fala da tradição apostólica, nós temos que envolver não somente a questão da Sagrada Escritura, como também a questão da tradição oral e também do próprio magistério, porque da feita que os bispos são sucessores dos apóstolos, então nós temos também uma transferência, ou seja, uma tradição de autoridade e uma tradição de magistério sobre esses bispos. Porque esses bispos não somente têm o mundo de ensinar, autoridade para orientar, autoridade para sacramentar e assim sucessivamente. Quem foi que deu essa autoridade para esses bispos? Quem foi? Foram os apóstolos. E quem deu autoridade aos apóstolos foi o próprio Cristo. Não é por acaso que Santo Inácio de Antioquia, em uma de suas cartas, diz claramente que o bispo é a própria prefiguração do Cristo.
É a própria representação do Cristo. Alguém vai dizer, mas que coisa blasfema e não sei o quê. Não tem nada de blasfêmia. Os apóstolos também são representantes de Cristo. Eles falavam por Cristo. E logo, no entendimento de um bispo como Santo Inácio, que era discípulo de João, segundo consta a tradição, quer dizer, é um entendimento apostólico. Ele tirou de algum lugar, e não foi da cabeça dele, não foram das vozes da cabeça dele, não, foi de um ensino apostólico. Porque o próprio Cristo fala sobre os apóstolos como autoritativos. Vamos lá. Porque se acredita que esses cristãos pós-apostólicos tiveram acesso a verdades apostólicas que não foram escritas no Novo Testamento e que então eles escreveram essas verdades apostólicas. Então a chamada tradição oral da igreja é uma tradição literária do mesmo jeito. Só se acredita que essa tradição literária é o registro de verdades apostólicas que só foram passadas oralmente. O que é que protestantes acreditam? Que a gente não pode confiar na patrística como preservadora, infalível, perfeita ou em determinado grau profundamente confiável dessa tradição oral dos apóstolos. Se a gente não confia na tradição oral dos apóstolos, então a gente não confia nem na própria escritura. Porque uma coisa leva a outra. É claro que a patrística não é infalível. Mas nós temos que entender que os documentos patrísticos revelam o pensamento dos primeiros cristãos, o desenvolvimento dos dogmas de fé católicos, o desenvolvimento também dos concílios, não somente regionais, como também os concílios ecumênicos e assim sucessivamente. Então nós não podemos subestimar a patrística. Quando ele faz isso, é interessante. O Iago Martins já teve apresentações públicas querendo provar que a patrística defendia a sola escritura. E agora ele está dizendo que a patrística não é totalmente confiável e tem que ser invalidada. Tá bom, Iago Martins, se a patrística pode ser invalidada segundo o que você está falando, então o que valida a escritura? O que valida o ensino apostólico? O que valida os dogmas de fé? Você? Trocentas mil seitas protestantes? Um bando de malucos que pegam a escritura e fazem interpretações desconexas? Tá bom, o que define? O que definiria o próprio cânon bíblico? Já que você está dizendo claramente que não existe autoridade confiável. Se não existe autoridade confiável para afirmar o que é a escritura, então por que confiaremos, evidentemente, nas escrituras? Aqui só temos um apelo, fideísta. Eu acredito na escritura porque simplesmente eu acredito na escritura e nada mais do que isso. E mesmo que você apelasse ao fato de que aquele conteúdo representasse a palavra de Deus, ou representasse uma revelação, resta saber quem pode confirmar para você que aquilo é revelação? Que aquilo não é falso? Porque todos os textos sagrados, inclusive os textos não cristãos, se dizem presumivelmente verdadeiros. Então veja que é uma pirueta verbal tenebrosa. E claro, quando a patrística é instrumentalizada, manipulada, deformada para justificar conceitos que nunca foram defendidos por ela, aí a patrística é válida. Agora, quando a patrística mostra sucessão apostólica, episcopal, eucaristia, formas de batismo, autoridade espiritual da igreja, magistério, dentre outras coisas, aí não. Aí a patrística não é confiável. Não é confiável porque não agrada o Iago Martins. Não é porque necessariamente seja falso do ponto de vista histórico. Mas a história da patrística revela muita coisa. Revela, de fato, como os primeiros cristãos pensavam. Revela como os dogmas cristãos foram desenvolvidos. Revela como os primeiros cristãos, de fato, agiam na comunidade cristã, como eram os seus sacramentos, os seus ritos, como, de fato, eles concebiam o conceito de autoridade e até mesmo como eles concebiam a escritura. Então, dizer que a Bíblia é infalível e é totalmente confiável, mas ao mesmo tempo a igreja que gerou a Bíblia não é confiável, isso não tem o menor sentido lógico. Como também, se a patrística não é digna de confiabilidade do ponto de vista do registro histórico, então nós podemos também duvidar da própria Bíblia. Porque a Bíblia surge justamente dentro desse ambiente que é registrado pelos autores patrísticos. Aqui, me desculpa, mas eu posso dizer que isso aqui é de uma safadeza intelectual, de uma desonestidade intelectual monstruosa. Se é que não é por conta da ignorância. Mas vamos lá. Por quê? Porque os patrísticos contradizem o tempo inteiro, porque eles discordam o tempo inteiro, porque você encontra concordância absoluta em pouquíssimos temas da patrística, e a grande maioria deles não teve tanto acesso assim aos apóstolos em primeiro lugar. Então, aqui é uma besteira descomunal. Já que você está falando de controvérsias da patrística, tá, a patrística mostra controvérsias, mas também mostra coerência, mostra assertividade, mostra alguns pontos em comum que de fato serviram de base para a doutrina cristã, inclusive o cânon bíblico. Já que você fala de contradições relacionadas a várias questões de dogmas cristãos, o cânon bíblico também foi objeto de contradições, ou objeto de contestações, ou objeto também de discussões entre os autores patrísticos. Aqui nós temos um círculo vicioso sem fim. Então como é que eu posso afirmar a validade e assertividade das escrituras
uma vez que até mesmo as escrituras foram objetos de controvérsia entre os autores patrísticos. Você invalida os autores patrísticos justamente porque existem alguns pontos em comum entre os autores patrísticos que não são convenientes para a sua seita, não são convenientes para a sua teologia. É por isso que você coloca em questionamento isso. Mas, se a controvérsia invalida a patrística, então o objeto da controvérsia da patrística também invalida os dogmas cristãos. A Trindade é um desenvolvimento teológico vindo da patrística. Nós podemos invalidar Tertuliano, nós podemos invalidar Novaciano, nós podemos invalidar Santo Agostinho, nós podemos invalidar Santo Atanásio e muitos outros, baseado nesse seu argumento. Nós podemos invalidar até mesmo o cânon bíblico. Por que não? Afinal, se os autores patrísticos, nas suas discussões, e até mesmo discussões que redundaram em decisões de concílios ecumênicos, se essas discussões não são válidas, então pronto, nós colocamos até em xeque a credibilidade da Escritura. Meu Deus do céu, vamos lá. Então a gente pode avaliar essa chamada tradição oral da Igreja Católica também. Porque, de fato, a tradição oral dos apóstolos se perdeu. A única tradição oral apostólica que chega até nós hoje, não chega até nós através da patrística, dos primeiros pais da Igreja, chega até nós através dos textos dos apóstolos. Não, filho, não é assim. Aqui nós temos aquela questão do velho voluntarismo protestante, de achar que a Escritura foi gerada por osmose ou foi gerada por um milagre divino. Não, não foi. Se podemos explicar um milagre divino, é o milagre da Igreja. Os textos apostólicos chegaram até nós como a tradição apostólica chegou até nós até hoje. Aliás, ela chega de forma institucionalizada. Quando nós falamos do Papa Francisco, o que é o Papa Francisco? É um sucessor dos apóstolos, sucessor de Pedro. Como é que você está dizendo que uma tradição, que é a tradição apostólica, não chegou até nós? Ela não está suficientemente clara na Escritura. Claro, porque a Escritura foi escrita na época dos apóstolos, mas não, claro, quando surgiram os sucessores dos apóstolos, a Escritura já estava, por assim dizer, a inspiração encerrada. Não é? Porque podemos crer que em Apocalipse se encerra, pelo menos na tradição cristã ocidental e na tradição cristã ortodoxa oriental. Tá? No caso, se encerra com Apocalipse a inspiração dos textos bíblicos. Mas fora isto, nós temos outros elementos da tradição apostólica que até hoje são preservados e que são registrados desde a época patrística. Eu já falei aqui de um aspecto da tradição apostólica, a sucessão episcopal. A sucessão dos apóstolos é um aspecto da tradição apostólica. A Eucaristia é um outro aspecto da sucessão apostólica. Mesmo que vocês vejam alguns evangélicos idiotas dizendo que a presença real de Cristo é uma coisa absurda, que comer do pão e beber do vinho é canibalismo, coisa parecida. Interessante que essa crítica do canibalismo é o mesmo ataque que os judeus e os pagãos faziam contra os primeiros cristãos. Olha só que coisa interessante. Por que será que os pagãos e os judeus da época, não somente apostólica, mas também nos 3 primeiros séculos da igreja, viam os cristãos como canibais? É porque, de fato, isso prova claramente que os primeiros cristãos acreditavam que estavam comendo e bebendo literalmente o corpo e o sangue de Cristo através do pão do vinho. É simples. É simples. E, no entanto, os protestantes usam, ou pelo menos, claro, não vou dizer todos os protestantes, porque há protestantes que acreditam na presença real. Vamos fazer justiça, vamos separar evangélicos, pentecostais, neopentecostais e alhures, batistas e assim sucessivamente. Esse pessoal tem o mesmo tipo de argumento dos pagãos e dos judeus recalcitrantes com Nosso Senhor. Basicamente isso. Mas nós sabemos pela tradição que, sim, a igreja acreditava na presença real de Cristo. Que sim, a igreja batizava adultos, batizava crianças, batizava todo mundo. Que sim, nós temos uma sucessão apostólica e nós temos uma tradição oral que fundamentou a Escritura. E que fundamenta não somente a estrutura canônica da Escritura, como também fundamenta a própria forma de entender a Escritura. Quando nós falamos da Eucaristia, evidentemente é um entendimento da Escritura. Que, embora seja até claro nos textos bíblicos, mas tem protestantes que entendem de outra forma. O próprio Paulo de Tarso fala claramente: quem comer e beber do corpo e sangue de Cristo indignamente, come e bebe da sua própria perdição. Isso não pode ser simbólico. Isso tem que ser necessariamente real. Não é? Vamos lá, vamos ver o besterol. A tradição oral deles virou texto, virou Bíblia. A nossa tradição oral tá escrita. Assim como a tradição oral dos católicos também está escrita, mas dos patrísticos. Nós não confiamos nos patrísticos como testemunha oficial, como palavra de Deus, o que é que seja. Para nós... Como não confiam?
não é que você não confie em Iago Martins, é porque como você não conhece a história do texto bíblico, você, na verdade, aceita a tradição canônica que foi estabelecida a partir dos debates patrísticos, mas, no fundo, como você ignora o que seja patrística de fato, ou você tenta invalidá-la porque a patrística afirma alguns ensinos que você não consegue aceitar, na prática, porém, você tem o cano bíblico por conta desses autores patrísticos, por conta desses bispos, por conta desses presbíteros, por conta desses ensinadores que estabeleceram termos que você mesmo compartilha, mas que você não quer dar o braço a torcer. Por exemplo, a Trindade. A coisa mais básica da fé cristã é você acreditar que existem 3 pessoas divinas com uma união consubstancial numa mesma natureza. Isso é Deus. Deus é uma união consubstancial de 3 pessoas. Quem foi que explicou essa terminologia? Foi a Bíblia? A Bíblia não explica claramente isso. Tanto não explica que houve inúmeras heresias trinitárias, por exemplo, como o arianismo, o sabelianismo, enfim, ou então heresias cristológicas, o monofisismo, o docetismo e assim sucessivamente. Quem foi que prefigurou todas as definições que nós entendemos como dogmáticas, como canônicas e assim sucessivamente? Foi a Igreja, através, inclusive, desses debates patrísticos que registram como foi o desenvolvimento da fé cristã e dos dogmas cristãos. Como a Igreja materializou a afirmação desses dogmas. Como ele desenvolveu a explicação e como ele estabeleceu de uma forma concisa para que fosse coerente, para que nós tivéssemos um real entendimento do que são os artigos de fé. Mas vamos lá. A nossa palavra de Deus é apenas o que foi escrito pelos apóstolos. Assim a gente perdeu parte da tradição oral, digamos assim. Não perdeu parte da tradição oral. Sabe o que é interessante? O cara faz tanta questão de apagar aquilo que deu causa à Bíblia, não porque ele seja apaixonado pela Sagrada Escritura, não é por causa disso, não. É a vaidade relacionada ao fato de que a sola Escritura dá um poder autoritativo a qualquer pessoa que a leia e que a interprete. É esse que é o grande problema, tá? É esse que é o grande problema. Vamos lá. Paulo, mas aquilo da tradição oral que era para nós, que deveria ficar para a igreja como fundacional, foi escrita e chega até nós por meio da Escritura. Não. Cara, vamos ser bem sinceros. Dá para perceber claramente que você não tem resposta para isso. Você não tem resposta. E você precisa realmente apagar a história da igreja. Isso é abertamente revolucionário. Revolucionário no sentido mesmo de querer não ver os fatos e de querer realmente anular a própria Escritura. Porque vejam, muitas pessoas acham que esse zelo quase idolátrico pela Bíblia que o protestante tem é como se fosse um amor pela Escritura. Não é amor pela Escritura, porque não é amor pela verdade. O amor pela verdade é a gente realmente entender como ela surgiu. E entender que ela está realmente inserida num contexto mais amplo. Isso sim é verdadeiro amor pela Escritura. O verdadeiro amor pela Escritura tem que ser, acima de tudo, o amor pela verdade e como essa Escritura surgiu. O conhecimento da fé cristã não está limitado à Escritura. Tanto não está limitado à Escritura que existe a tradição oral que ele quer apagar. E não só a tradição oral, mas a própria autoridade da igreja. Ele está dizendo assim, os autores patrísticos não têm autoridade alguma. É verdade. Tertuliano, que estabeleceu a Trindade como conceito, pelo menos é o primeiro registro histórico sobre isso, ele não tem autoridade alguma. O que é a Trindade, não? Dentro patrística? Imagina, uma coisa tão supérflua. Ou então, São Irineu de Lyon, quando combate os gnósticos e retrata já as primeiras heresias da igreja, mas um autor patrístico como esse não é confiável. Que absurdo. Que absurdo combater os gnósticos. Que absurdo falar de sucessão apostólica de Pedro. Que absurdo dizer que a igreja de Roma tem autoridade sobre as demais igrejas. No século II isso, tá? Século II, tá? Que coisa absurda, que coisa papista isso, né? Basicamente isso. Não, a gente tem que ignorar que essa história existe. Nós temos que apagar essa história. Nós temos que fingir que ela não existe. Porque o critério autoritativo per se para falar o que é Bíblia, o que é Escritura, o que é patrística, é o doutor honoris causa Iago Martins, evidentemente. Mas vamos lá. Assim como era a palavra de Deus, um sermão de Paulo para uma igreja, mas isso não serviu corporativamente para o povo de Deus quando aquilo não foi registrado, porque Deus não quis providencialmente preservar aquele texto para o seu povo, existem alguns outros textos que Deus preservou, permitiu que fossem registrados, que chegassem até nós, e então houve uma exposição providencial para que aquele livro, então, servisse à igreja e fizesse parte do cânone. É aquela história, a Bíblia não foi escrita pela igreja, a Bíblia foi escrita para a igreja por alguém que a gente não sabe quem é. Assim, foi assim, caída do céu. Os apóstolos, os primeiros cristãos estavam rezando, e do nada caía assim uma Bíblia. Pô, sabe assim, em cima da mesa. Pô.
Aí diz, ah, meu Deus, caiu a revelação divina deixa eu pegar aqui um livro. Vamos fingir que isso aqui seja a Bíblia. Aí a Bíblia caiu de paraquedas, assim, ó. Paraquedas. Tchum, tchum, tchum. Olha, Jesus! Olha, Deus deu a escritura pra gente. Foi assim que o Iago Martins crê como surgiu a escritura. Vamos lá. Por isso, quando alguém me pergunta, Iago, se acharmos uma carta perdida de Paulo, será que ela poderia ser adicionada no cânon hoje? Não, porque não houve exposição providencial dessa carta para a igreja. Não, a questão não é essa. A questão é o seguinte. Quando nós falamos do conhecimento dos textos bíblicos, essa exposição providencial que você chama, ela está inserida na autoridade da igreja. A igreja também é providencial nesse sentido. Se houvesse uma carta perdida de Paulo e aparecesse do nada, isso não mudaria substancialmente a doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja não foi formada a partir da sola escritura. Viu, seu boboca, seu abestalhado? A doutrina cristã não foi formada a partir da sola escritura. Essa sua discussão só teria sentido se a sola escritura fosse importante para a formação, não somente dos dogmas cristãos, mas da própria doutrina cristã. É justamente o contrário. Os textos que nós temos estão adequados a um conceito muito maior, que é a doutrina cristã. A doutrina cristã tem meios pelos quais ela foi ensinada. Ela foi ensinada oralmente, ela foi ensinada por escrito. Você está se apegando ao meio e não ao fim. E também não à fonte de causalidade. A fonte de causalidade, tanto da tradição oral como da tradição escrita, é a igreja. Então, se aparecesse uma carta perdida de Paulo, ela até serviria com um valor histórico, mas provavelmente ela não mudaria substancialmente a doutrina cristã. E não mudaria substancialmente a doutrina cristã por uma razão muito, muito simples. Porque a doutrina cristã não foi formada pela sola escritura. A doutrina cristã foi formada pela tradição e pelo magistério da igreja, dentre os quais a escritura é parte desse magistério. A escritura é ensino da igreja. E como a igreja ensinou a escritura? Justamente porque ela escreveu a escritura e ela foi inspirada por Deus para escrever a escritura. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, se eu chegasse com um vídeo absurdo e afirmasse: os judeus não escreveram o Antigo Testamento. Já pensou uma ideia dessa? Os judeus não escreveram o Antigo Testamento. Foi dado para os judeus, mas eles não escreveram nada. Eles não tiveram nenhuma participação, eles não tiveram nenhum envolvimento com aquela revelação. É curioso, pois Paulo fala claramente que os judeus são oráculos do Antigo Testamento. Mas a igreja não é oráculo do Novo Testamento. Imagine que tipo de lógica absurda. E claro que quando falamos de judeus aqui, nós temos que entender que existem duas tradições judaicas que são antagônicas. A tradição cristã e a tradição propriamente rabínica, talmudista, que surgiu a partir do Segundo Templo. Claro, havia evidentemente o escrito do Talmud no Segundo Templo, mas eu falo da consolidação de um novo judaísmo a partir da queda do Segundo Templo. Enfim, vamos lá. A carta não fazia parte da vida da igreja, porque nós temos acesso ao que fazia parte da vida da igreja. A gente tem isso escrito. Sabemos quais eram os livros que circulavam em muitas igrejas. Tá, sabemos como. Como é que sabemos dessa circulação? Como é que sabemos dos critérios autoritativos? Foi auto-autenticação? Claro que não. Não existe auto-autenticação de texto. Existe autenticação de texto segundo alguém, segundo o autor, segundo um testemunho. Eu já expliquei aqui num vídeo anterior sobre esse critério de auto-autenticação. Se eu pegasse um contrato com uma assinatura do Iago Martins e dissesse: olha, Iago Martins, isso aqui é um critério auto-autenticável da sua assinatura. Vocês acreditariam nessa assinatura? Evidentemente que não, porque vocês precisariam da confirmação do Iago Martins. Então, como é que nós sabemos que existe um critério autoritativo dos textos bíblicos? É porque existe uma igreja que falou isso. Porque se os textos bíblicos fossem autorizados pelos hindus e pelos muçulmanos, vocês não acreditariam. Simples assim, né? Nós não teríamos nenhuma nova carta que circulava entre as igrejas. Achamos a epístola de Paulo aos Filadélfios. Opa, por que essa carta não rodou entre todas as igrejas? Porque essa carta não era conhecida por outras igrejas. Essa carta certamente não seria considerada como uma carta verdadeira, porque nós não temos registro dessa carta circulando entre as igrejas. Por isso, nenhuma carta nova que fosse encontrada, ou o que seja, poderia ser considerada realmente uma carta verdadeira. Pronto, aqui ele está reconhecendo o critério autoritativo da igreja. Se a igreja não reconhecer um texto, logo esse texto não é válido. Eu não entendo. Como é que um sujeito desse fala uma bobagem dessa? Ele está dizendo o seguinte, que a Bíblia foi dada para a igreja, mas a igreja não tem testemunho, a igreja não tem autoridade. E detalhe, ele nega realmente que houve uma participação da igreja na questão do texto bíblico. Mesmo que houvesse somente um testemunho desse texto, já seria um critério autoritativo. Mesmo que só fosse um testemunho. Isso porque nós estamos falando de homens que escreveram esses textos, tá? Pessoas, membros da igreja que escreveram esses textos como algo revelado por Deus dentro da igreja, ou seja, como ensino da igreja.
Então ele mesmo se contradiz, é um círculo vicioso sem fim aqui, é um raciocínio circular que não sai do lugar. Porque por um lado, ele parte de uma premissa, a igreja não nos deu a Bíblia. Mas por outro lado, ele diz, olha, esse texto aqui não seria considerado canônico porque a igreja não reconheceu. Eu disse, porra, decida, cara, puta que pariu, meu. Porque as cartas que fizeram parte do fundamento da igreja circularam entre as igrejas. Então, circularam entre as igrejas. Por quê? Porque são documentos da igreja. Ai, meu Deus do céu, sabe? O cara faz uma pirueta pra não falar nada. Uma carta nova perdida de alguém teria circulado entre as igrejas. Então a existência dessas cartas é praticamente nula. É quase impossível que esses documentos existam. E se existem, fizeram parte de uma comunidade local muito específica. Não foram o fundamento da formação da igreja no início do período cristão. Sabe, eu gosto muito do modo como Michael Kruger explica essa relação entre canonicidade e exposição ao texto. Ele diz que o Evangelho de João era realmente canônico quando a tinta ainda estava molhada no papiro. Tá, tudo bem. A gente sabe que o Evangelho de João era inspirado, mas quem afirma a inspiração, quem coloca como canônico, é alguém que testemunhou que João colocou aquela tinta no papel. E o próprio João é membro da igreja. O próprio João é a igreja. Ele coloca assim como se os textos bíblicos não fizessem parte da igreja. Olha, Iago Martins, o seu raciocínio é tão sem vergonha, é tão desonesto, sabe? É tão desonesto, mas é tão desonesto. Porque num discurso você se contradiz logicamente. É muito desonesto o seu argumento. Muito desonesto. Você está fazendo o seguinte, sim, é a coisa mais óbvia do mundo, que os textos que nós conhecemos como canônicos são inspirados. Isso é uma coisa tão óbvia. Aqui, na verdade, ele está falando uma redundância. O problema não é esse. O problema dizer é o seguinte, você estabeleceu um fundamento do seu vídeo, que é o título, a Igreja Católica não criou a Bíblia. Mas você afirma claramente que os textos canônicos precisavam ser reconhecidos pelas igrejas. Membros da igreja escreveram aqueles textos, no caso, os apóstolos e também alguns discípulos, Lucas, Marcos, etc. Você está reconhecendo claramente que a igreja escreveu esses textos, que a igreja guardou esses textos e que esses textos que circulavam, se não tivessem o reconhecimento da igreja, logo não eram da igreja. E que a igreja ensinava esses textos como canônicos e como inspirados, como algo que foi dado para ela ensinar e algo que ela foi inspirada a ensinar. Então, ela tem um domínio de um conhecimento e, acima de tudo, Deus dá autoridade para a igreja falar em nome dele. Se Paulo de Tarso afirmava que os judeus eram os oráculos do Antigo Testamento, então a igreja é o oráculo do Novo Testamento. A igreja detém a revelação. Foi dada para ela essa revelação e foi dada também a faculdade e a autoridade para falar em nome dessa revelação. Então, o seu título, a Igreja Católica não criou a Bíblia, é contraditório ao que você está falando. Você está se contradizendo no próprio discurso. E você está forçando a barra porque eu já percebi muito bem que você tem um ódio doentio, patológico pela Igreja Católica. Basicamente isso. Antes de qualquer cristão ter lido aquele texto. Mas a igreja só teria percebido a canonicidade disso mais tarde, após ele compartilhar esse texto com a igreja. Então, aquele texto é reconhecido como canônico. Ai, meu Deus do céu, como é que é? Compartilhou com a igreja? Como? Eu não entendi isso. Não era da igreja? Como é que podia ser compartilhado o que era da igreja? Pode ser que talvez, por exemplo, você mesmo fala que poderia ser um texto de uma igreja particular, mas havia textos que eram particulares de uma igreja e não eram de outras. Com isso que você está falando não tem o menor sentido, cara. Não tem o menor sentido o que você está falando. Um texto é canônico não porque pertencia a uma igreja particular. Porque, por exemplo, eu falei no vídeo anterior da Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta tinha textos que eram omissos. Por exemplo, não tinha Apocalipse de João, não tinha 1º e 2º Pedro, não tinha inúmeras cartas apostólicas. E que só foram inseridas a partir do século XI, na igreja siríaca, as igrejas da Síria. Aí eu pergunto, era um texto particular de algumas igrejas e não era particular de outras. Aí eu pergunto, quando você falou de um texto hipotético que seria particular de uma igreja e não seria particular de outra, o que você está falando é o seguinte, você está se embananando todo, porque você não entende realmente como se configurou a ideia do cânon bíblico. O cânon bíblico se configurou por conta de uma tradição que afirma claramente a apostolicidade, a inspiração daqueles textos e o princípio orientador desses textos. Mas só que esses textos foram inseridos num âmbito muito maior que chama-se tradição cristã e ensino cristão e também magistério cristão. Porque, claro, para afirmar canonicamente esses textos, houve autoridades legítimas, que você chama de gnósticas, que eram os bispos que afirmaram claramente isso para justamente orientar o seu rebanho.
Porque eles tinham esses critérios autoritativos e eles tinham, inclusive, toda uma sacramentação, como também, além da sacramentação, eles herdam uma autoridade que é estabelecida dentro dos apóstolos. É muito simples. Aqui, nossa, o cara faz uma confusão mental doida para negar o óbvio. Uma hora ele afirma, a igreja reconhece tais textos, a igreja tinha esses textos, mas não era da igreja os textos. A igreja católica não criou a Bíblia. Tá bom, Ian Martins. A igreja posterior poderia então olhar para trás, como nós, e perceber que um cânon realmente existia no primeiro século, embora na época a igreja ainda não tivesse totalmente unânime sobre isso. Por mais que existisse um cânon no período primitivo, a necessidade do reconhecimento só se tornou maior com o passar do tempo e com a morte dos apóstolos. De fato, os textos que Deus preservou foram reconhecidos e mantidos com a igreja. Então essa exposição providencial foi o primeiro momento para caracterizar esses textos como Deus fundando o seu povo e guiando o seu povo. Exposição providencial de quê? Dos textos bíblicos ou da inspiração divina? Porque não existe essa história de exposição providencial. Existe sim pessoas dentro da igreja que escreveram esses textos. Vamos lá, outra besteira, vamos lá. O segundo componente de um cânon auto-autenticado são os atributos de canonicidade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso na internet em algum lugar se você é interessado no tema do cânon. Esses atributos são basicamente características que distinguem os livros canônicos de outros livros que existem por aí. Existem pelo menos 3 atributos de canonicidade. São as qualidades divinas, ou seja, livros canônicos carregam as marcas da divindade, a recepção corporativa, os livros canônicos são reconhecidos pela igreja como um todo, e origens apostólicas. Os livros canônicos são resultados da atividade histórica e redentora dos apóstolos. Quando nós falamos de qualidades divinas, nós estamos falando que uma vez que os livros canônicos foram constituídos pela atividade reveladora do Espírito Santo, então é normal que houvesse alguma evidência dessa atividade dentro dos próprios livros. A impressão do Espírito Santo desses livros. Bom, aqui nós temos uma carga completa de subjetividade, porque nós podemos encontrar impressões divinas, segundo ele, na carta de São Clemente aos Coríntios. Na carta de São Clemente aos Coríntios, muitas igrejas acreditavam que eram inspirados. Alguém pode dizer que existiam marcas divinas naquele texto, e podemos até afirmar, havia de fato. Só não é um texto canônico, e não é um texto inspirado no sentido do sagrado, embora tenha elementos ali doutrinários que podem nos remontar ao sagrado. Meu Deus do céu, cara, nossa, é assim, o cara tá andando em círculos, assim, sabe? Parece um filme que eu vi de comédia, que falava da Segunda Guerra Mundial, aí aparece uma cena, a câmera, que aparece assim, uma moto andando, aí um caminhão andando, aí quando eles ampliam a coisa, aí eles veem que eles estão fazendo um círculo, sabe? O caminhão, a moto lá dos alemães fazendo num círculo. Isso aí é o argumento do Iago Martins, é o círculo do caminhão, da moto, de uma comédia americana. Mas vamos lá. Como o John Murray resumiu muito bem, se a escritura é divina em sua origem, caráter e autoridade, deve conter as marcas ou evidências dessa divindade. Mas só que essas marcas e evidências de divindade não estão somente presas ao texto. As marcas e evidências da divindade estão também ligadas a uma historicidade, estão ligadas também a um critério autoritativo. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que o texto é um texto por si mesmo. Aqui nós temos sempre esse raciocínio circular. O texto se diz que é divino, então logo nós temos que acreditar que é divino. Se nós presumimos que aquilo tem um critério de caráter divino, de autoridade divina por si mesma, então pronto, é divino. Então, se a gente ler Apocalipse de Pedro e achar que tem aspectos divinos ali, então realmente é divino, segundo essa lógica. Não quer dizer nada, meu Deus do céu, que besteira, vamos lá. Essas marcas de divindade podem incluir uma variedade de coisas, mas tradicionalmente se incluem beleza, eficácia, harmonia, unidade de doutrina e poder transformador. Aqui nós temos um plano da subjetividade. Ninguém vai negar que exista beleza num texto de Santo Agostinho. Ninguém vai dizer que exista eficácia num texto, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia. Ninguém vai dizer que não haja harmonia, por exemplo, em certos aspectos da teologia patrística. Ninguém vai negar, por exemplo, que também exista a unidade de doutrina entre vários autores patrísticos, como também o poder transformador. Quantas pessoas não se converteram lendo um texto de um santo da Igreja Católica e que remontou a própria Sagrada Escritura? Podemos até afirmar, talvez o poder transformador desse texto seja indiretamente inspirado na Sagrada Escritura, mas mesmo assim nós estamos aqui num critério bastante subjetivo, num critério estritamente subjetivo, porque nós não estamos afirmando claramente nada. Nós estamos falando de uma pessoa que lê um texto e achou que aquele texto era maravilhoso e sagrado. Isso poderia ser afirmado até mesmo para um muçulmano, poderia ser afirmado para um hindu, poderia ser afirmado para qualquer coisa. Vamos lá. Proveniente do Espírito Santo. O próprio João Calvino entendeu que havia qualidades objetivas evidentes nos livros canônicos que mostram que eles são de Deus. Então, essa citação bonita dele aqui, o que ele fala, é fácil ver que as Sagradas Escrituras, que até agora ultrapassaram todos os dons e graças do esforço humano, respiram algo divino. Em outro lugar, ele diz, de fato, as Escrituras exibem uma evidência tão clara de sua própria verdade quanto as coisas brancas e pretas fazem com sua cor, ou coisas doces e amargas fazem com seu gosto. Aqui nós temos uma expressão puramente retórica.
Porque se as escrituras fossem tão autossuficientes assim, não haveria controvérsias com relação às suas autorias. É claro que existem textos da Sagrada Escritura que foram de comum acordo entre as igrejas cristãs, mas esse entendimento não foi o mesmo com outros textos. Então, logo, esses critérios só seriam verídicos se houvesse realmente um consenso total, sem critério de autoridade alguma, o que é sumamente absurdo, porque, na verdade, foi o critério da autoridade e foi o critério da conformidade desses textos com a doutrina cristã, que já era estabelecida pela igreja muito antes de muitos desses escritos existirem, ou pelo menos desses escritos serem formalizados. Foi essa tradição que de fato configurou o que nós entendemos como Sagrada Escritura. Ela configurou por quê? Primeiro, porque ela tinha o testemunho da autoria desses textos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que havia um ensino oral que também se conformava aos textos e vice-versa. Até porque esse ensino oral foi fonte da existência desses textos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que muitos aspectos sacramentais, muitos aspectos de autoridade eclesiástica e assim sucessivamente, nós encontramos tanto na Escritura como na tradição oral. Então existe uma conformidade entre aquilo que é a igreja e aquilo que é ensino da igreja. Isso é uma questão lógica. E o que ele está falando aqui é isso. Não sai disso. Não sai disso. Vamos lá. No outro lugar, o Calvino vai dizer, no que diz respeito às Sagradas Escrituras, ela está claramente repleta de pensamentos que não poderiam ser concebidos humanamente, e cada um dos profetas seja examinado. Nenhum será encontrado que não excedem muito a medida humana. Consequentemente, aqueles para quem a doutrina profética é insípida devem ser considerados como sem papilas gustativas. De muitas maneiras, as qualidades divinas das Escrituras são análogas à maneira como o mundo natural atesta Deus como Criador. Os cristãos têm argumentado historicamente que nós sabemos que o mundo natural é de Deus porque traz suas marcas e os atributos de Deus manifestos. A beleza, a excelência, a harmonia da criação atestam o fato de que Deus é o seu autor. Como afirma o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1:20 vai explicar que os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Veja, a gente não vai negar que dentro do texto bíblico existem realmente aspectos marcantes, aspectos realmente belos, extraordinários dessas histórias, como também desses ensinos. A gente pode até considerar esse fato no sentido de que existe realmente algo diferenciado nesses textos. Mas essa argumentação não é totalmente suficiente, porque os critérios que definiram a autoria desses textos não foi assim. Não foi somente o teor desses textos, mas sim que esses textos têm uma historicidade. E veja que eu estou sendo bastante redundante, até repetitivo, porque vocês já ouviram eu falar isso várias vezes. Mas a gente tem que se repetir porque o protestante teima em idealizar uma escritura sem história, uma escritura sem autoria, uma escritura sem ambiente histórico, uma escritura sem um Deus que age providencialmente, porque ainda que eles afirmem que Deus haja providencialmente, eles não explicam como essa providência agiu. Eles escondem isso. Eles na prática apagam essa providência, porque a igreja é providência divina. Os apóstolos também cumpriram o seu papel dentro da providência divina, porque Jesus Cristo se revelou a eles e esperava deles que eles ensinassem aquilo que foi transmitido a eles. E que fosse o papel da igreja guardar e zelar por esses ensinamentos. Por quê? Porque a igreja não é apenas uma mera instituição, a igreja também é um corpo místico. Porque dentro desse corpo místico foi manifestada a revelação da fé, e a guarda da fé, e também o registro da fé, e o ensino e o critério de autoridade para essa igreja ensinar e falar em nome dessa fé. Basicamente isso. Vamos lá. Se o mundo criado, se a revelação geral é capaz de falar com clareza que ela é de Deus, de uma percepção óbvia, bastando olhar para ela, então quanto mais o cânon da Escritura, a revelação especial, falaria que ela é de Deus e traria a impressão digital do Senhor ali dentro. Isso aqui é uma falsa analogia, evidentemente, porque elas não são tão óbvias assim. Mesmo que possamos afirmar que a natureza revela o Logos divino na sua sabedoria, nem todas as pessoas têm esse tipo de percepção. A gente não pode adequar a validade do texto bíblico apenas um critério de percepção. Mas nós temos que ter algo mais além do que isso. Da mesma forma que existem explicações extremamente racionais, lógicas e cheias de bom senso da teologia no que diz respeito à relação de Deus com a natureza criada e que, portanto, essa natureza criada reflete uma sabedoria, uma harmonia, etc., mesmo assim, existem pessoas que negam essa sabedoria, negam esse logos, negam, inclusive, essa realidade harmoniosa. Então, esse argumento não é
sustentável a princípio. Evidentemente que no âmbito da natureza existe um critério explicativo e comparativo bem diferente do critério textual. A gente não pode comparar as duas coisas. Claro, eu posso explicar objetivamente através da filosofia e da teologia como Deus age sobre a natureza e como a sabedoria de Deus reflete a natureza. E que existe uma ordem que de fato tem que ser obedecida, até porque para o nosso instinto não somente de preservação, como também é um elemento ontológico dos próprios seres. Sim, perfeito. Mas isso não se aplica à textualidade. A textualidade tem um outro aspecto, porque a textualidade implica autoria, implica reconhecimento, dentre tantas e tantas outras coisas. Vamos lá. Muitos católicos argumentam corretamente que basta olhar para a criação para perceber que há Deus ali. Por que seria diferente com a Escritura? Basta olhar para o texto que é inspirado para perceber Deus ali. Esse que é o problema. Porque nem todos os textos foram considerados inspirados. Houve dúvidas sobre a inspiração desses textos. Por exemplo, quando nós pegamos Apocalipse de João, podemos usar esse termo dele, dizendo, olha, mas aquilo é tão evidente de que Deus manifestou em João, naquele texto, que aquele texto seja inspirado? Bom, se fosse assim, então por que houve questionamento sobre a autoria de João? Veja, a igreja, ela não somente se prendeu à questão do texto, evidentemente existe uma revelação importante ali, e essa revelação importante de Apocalipse tem a ver também com a tradição oral da igreja, mas acima de tudo, houve a necessidade de uma confirmação, não somente de uma autoria, mas de um ensinamento correlato que validasse aquele texto como canônico. Observem que, por exemplo, existe na teologia cristã a parúsia, ou seja, a ideia da chegada de Cristo, a ideia do juízo final e assim sucessivamente, e que Apocalipse retrata muito bem. Mas foi preciso a igreja reconhecer que aquilo era um ensino cristão. E que se não fosse compatível com a igreja não reconheceria Apocalipse, como não reconheceu muitos textos. Quantos textos apócrifos não foram rejeitados pela igreja? Porque não condizem com aquilo que a igreja ensinava. É simples assim. Vamos lá. John Murray traça essa mesma conexão quando diz o seguinte, ó: se os céus declaram a glória de Deus e, portanto, no testemunho do seu Criador divino, a Escritura, como obra de Deus, também deve conter as marcas da sua autoria. Bom, em terceiro lugar, como terceira marca de canonicidade, a gente tem a recepção corporativa. Em toda essa discussão, nós estaríamos errados se pensássemos no reconhecimento do cânon como acontecendo apenas em um nível pessoal e individualista, como se fosse simplesmente, eu decido o cânon, eu reconheço o cânon, o que é que seja. Existem boas razões bíblicas para pensar que o testemunho também resultaria em uma recepção corporativa ou pactual da palavra de Deus. Com isso, eu não quero dizer que a igreja tem unidade absoluta em relação ao cânon já no primeiro momento que o cânon é formado, no fim do século I. Ainda haveria porções ou subgrupos com opiniões diferentes ainda por alguns séculos, mas que a igreja como um todo, tanto no presente quanto ao longo dos tempos, experimentaria uma unidade predominante acerca do cânon. Se for assim, então, nós temos bases bíblicas para pensar que o consenso da igreja é um indicador confiável de quais livros são canônicos ou não. O consenso surge a partir de onde? A partir de um critério autoritativo que não é somente a Escritura. Basicamente isso. Mesmo que nós afirmássemos que a Escritura é verdadeira, nós temos que entender que ela é verdadeira porque ela foi confirmada como verdadeira. Porque ela foi afirmada como verdadeira porque ela estava circulando como ensino da igreja cristã. Então, esse consenso propriamente dito, se é que podemos dizer que existe um consenso, porque na verdade não existe. Porque, por exemplo, eu expliquei também num vídeo anterior, as igrejas da sucessão apostólica até hoje têm algumas diferenças no que diz respeito ao cânon. A Igreja Católica de Roma e a Igreja Católica Ocidental Latina e talvez algumas igrejas apostólicas orientais católicas têm um cânon bíblico X, os ortodoxos têm um cânon com outros textos acrescidos e nós temos igrejas que também têm outros textos acrescidos, a Igreja Armênia e mesmo a Igreja Etíope, que tem, por assim dizer, a Bíblia mais, por assim dizer, mais prolixa, que tem 88 livros que não são aceitos pela maioria das comunidades cristãs. Então veja que o consenso da igreja, isso é um conceito bastante relativo. Primeiro, do entendimento de que qual igreja é legítima. Pelo menos nós católicos romanos acreditamos na primazia de Roma e nós acreditamos que tem que se alinhar com Roma. Embora, se houvesse uma aproximação com os ortodoxos ou com outras igrejas, é bem possível que se esses textos, embora não considerados inspirados e não são dogmaticamente inspirados, mas talvez seriam tolerados, né? Como de fato era o que acontecia. Havia textos, por exemplo, que embora eram lidos e poderiam ser considerados canônicos, posteriormente eles não foram considerados canônicos, mas eles eram lidos como se fossem referências edificantes. Primeiro Clemente, por exemplo, a carta de São Clemente aos Coríntios, era considerado um livro inspirado por muitas igrejas cristãs e era lido em público.
Inclusive na igreja de Corinto, lá pelo final do século I, era lida até como um livro inspirado, canônico, e assim sucessivamente. E depois, claro que aqui no termo canônico a gente tem que ter cuidado, porque naquela época a canonicidade ainda estava em formação, mas era considerado inspirado e que poderia perfeitamente ser colocado na Bíblia. Poderia ser perfeitamente colocado na Bíblia. E não foi colocado. Não foi reconhecido como canônico. Então aqui é mais círculo vicioso, mais círculo vicioso. Eu me torno até repetitivo falando isso. Vamos lá. Muita coisa na Escritura sugere que nós devemos esperar que o cânon seja recebido no nível corporativo e pactual. O padrão redentor de Deus não tem sido simplesmente redimir indivíduos, mas redimir um povo, uma igreja para si mesmo. E quando Deus, por sua atividade redentora, cria uma comunidade de aliança, ele então dá a eles documentos de aliança que testificam dessa redenção. Não. Deus não dá documento. Deus dá inspiração. Quem dá o documento é a própria igreja, porque Deus não deu um papel, uma caneta para os apóstolos. Deus deu a inspiração e esses apóstolos escreveram. Eles redigiram esses textos, eles produziram esses textos. Ou seja, a igreja produz esses textos. A revelação é dada para a igreja inspirada por Deus, sendo oráculo do Novo Testamento, sendo inclusive um corpo místico. Essa igreja tem a revelação e ela ensina essa revelação, porque foi dada a ela esse munus de ensinar. E é um patrimônio dela, é um patrimônio espiritual dela, que ela ensina, compartilha e evangeliza. E o texto bíblico é subproduto justamente desse conjunto de ensinos que a igreja detém. Ai, meu Deus. E aí ele bota o título: a Igreja Católica ainda não criou a Bíblia. Ah, vai chupar um ovo podre. Por isso que muitos teólogos protestantes têm argumentado que os livros canônicos são, em última instância, os livros da aliança. O testemunho bíblico indica que é o povo corporativo de Deus, não como indivíduos, mas como um todo, que são confiados os oráculos de Deus, quando Paulo fala sobre os judeus no Antigo Testamento. Se os livros canônicos de Deus, em última análise, têm um propósito corporativo, temos todos os motivos para pensar que, em última instância, eles serão recebidos corporativamente. Ué, mas se os judeus são oráculos do Antigo Testamento, então eles são portadores da ciência, do conhecimento e da revelação do Antigo Testamento. Não? Aliás, protestantes gostam de usar muito isso para negar a Septuaginta, negar a tradição cristã, etc. Embora eles esqueçam que a igreja também é judia. É interessante. É um judaísmo que rejeita Cristo que eles aceitam como canônico. Mas, por via das dúvidas, é aquela história. Como o ódio fanático do Iago Martins é tão grande, então ele precisa fazer esses subterfúgios retóricos ridículos. Vamos lá. Logo, o cânon não pode governar uma comunidade a menos que seja recebido por essa comunidade. Por isso que nenhum grupo isolado tem autoridade para definir o que é ou não cânon. Não foi Roma que definiu o que é o cânon, ou os cristãos coptas, ou mesmo os macionitas, ou mesmo Lutero lá com suas crises lá com o Evangelho de Tiago, mas foi o povo de Deus, foi a igreja, a comunidade corporativa de Deus, ouvindo a voz do Espírito, dizendo: aqui Deus está falando. Ou seja, ele apelou uma comunidade cristã que não existe, só existe abstratamente. Não, meu filho, na verdade, eu tenho que falar para você, sim, Roma decidiu sobre isso. Inclusive, os critérios da formação canônica dos textos bíblicos, pelo menos das igrejas ocidentais, da igreja de Roma e Alhures, foram estabelecidos por Roma, porque foi Roma que considerou esses textos. Evidentemente que Roma capitalizou, em geral, aquilo que as igrejas cristãs tinham como conhecimento desses textos, porém, a igreja de Roma, sim, foi necessária. Ela não somente foi tão necessária, como ela, inclusive, traduziu uma Vulgata. São Jerônimo traduziu uma Vulgata a pedido do Papa Dámaso. Quando observamos, por exemplo, o Concílio de Hipona e Cartago, que são concílios regionais, nós observamos que esses concílios tiveram o aval da Igreja de Roma. E se nós apelarmos, por exemplo, como ele está falando, que todas as igrejas contribuíram com a Bíblia, então ele resta me explicar por que a Bíblia Ortodoxa é diferente da Bíblia Católica Romana, como a Bíblia Etíope é diferente da Igreja Católica Romana, e assim sucessivamente. Então, logo, alardear um povo abstrato de Deus e não um povo concreto é simplesmente querer tapar o sol com a peneira em algo que ele não consegue explicar. E ele não consegue explicar porque ele não tem conhecimento sobre o assunto. É simples assim. Ali não. Tem um artigo muito bom chamado Canonicidade, Apostolicidade e Autoridade Bíblica, escrito pelo Evans, que diz o seguinte: olha a citação legal, ele diz: parece altamente plausível, então, que se Deus vai fazer com que uma revelação autorizada seja dada, ele também vai fazer com que essa revelação seja reconhecida. Nessa visão, então, o fato de que a igreja reconheceu os livros do Novo Testamento como canônicos é, em si, uma razão poderosa para acreditar que esses livros são, de fato, a revelação que Deus pretendia que os humanos tivessem. Então, aqui, ele já está reconhecendo que essa providência divina foi dada para a igreja. Que a igreja, ela é porta-voz da autoridade para afirmar textos bíblicos. Ou seja, se existe um critério comunitário para afirmar esses textos, é porque esses textos pertencem a essa comunidade. Então eu pergunto, Sr. Iago Martins, como a Igreja Católica não criou a Bíblia? E nós temos que entender que o termo Igreja Católica aqui tem um termo equívoco, porque ele está dizendo Igreja de Roma. E nós temos que entender que quando houve
os primeiros concílios regionais e também a afirmação do Papa Damaso e o Concílio de Roma, que é negado por um charlatãozinho protestante dizendo que o Concílio de Roma nunca existiu, que o Papa Damaso não fez nada, enfim, é uma vigarice tremenda, né? Mas se houve o esforço da Igreja de Roma para reunir as demais igrejas, nós temos que entender uma coisa: a Igreja Católica envolvia não somente a Igreja de Roma e todas as demais igrejas do orbe terreno. Então havia uma igreja unida. Então temos que entender a Igreja Universal nesse sentido. Então, claro, a Igreja Católica nos deu a Bíblia assim. Mesmo que nós pudéssemos apelar à ideia de que os ortodoxos e os cristãos etíopes um dia fizeram parte da Igreja Universal, da Igreja Católica, isso não tira o fato de que mesmo a Igreja Ortodoxa e mesmo as demais igrejas que se separaram da Igreja de Roma, elas também participam da Associação Apostólica e, portanto, elas detêm os critérios autoritativos de afirmação canônica dos textos bíblicos. Então, quer dizer, nada foge da igreja. Mesmo que você possa negar a importância da Igreja Católica, essas igrejas um dia já foram católicas. Então, todas elas são portadoras de textos bíblicos. Mesmo que nós não reconhecemos certas tradições particulares relacionadas aos ortodoxos ou como também aos próprios etíopes, tá? Vamos lá. Por quê? Porque foi a igreja quem deu o cânon? Não, porque a igreja recebeu como comunidade o cânon. Não, como é que é? A igreja recebeu como comunidade o cânon? Eu não entendi isso aí. O que você acha que é a igreja? A igreja não é comunidade? A igreja não é comunidade? Então, cara, é uma coisa meio maluca. Ele tá dizendo que a igreja, só falta dizer que a igreja não é comunidade. A igreja não recebeu o cânon. A igreja estabeleceu o cânon. Porque o cânon é posterior à produção dos textos. E vamos recapitular, porque a gente tem que recapitular, porque aqui nós temos um círculo vicioso sem fim. Quem escreveu esses textos eram membros da igreja. Se são membros da igreja, logo é texto da igreja. Não tem escapatória. Iago Martins, para de enrolar, cara. Vink novamente vai dizer: submetidos a esse título de testemunho do Espírito Santo, está o testemunho que o Espírito deu às Escrituras na igreja ao longo dos séculos. E este testemunho é diretamente corporificado na confissão unida da comunidade crente ao longo dos séculos e que a Escritura é a palavra de Deus. Perfeitamente. Então, logo, essa igreja, inspirada por Deus, guardou a Escritura, escreveu a Escritura, estabeleceu a Escritura, e assim sucessivamente. Então, existe a autoridade da igreja. Se o Espírito Santo deu autoridade para a igreja, então está na igreja esse núcleo. Porque é a igreja que estabelece isso, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos lá. Isso me lembra muito a afirmação do Roger Nicolo, quando ele diz que nós podemos saber quais livros pertencem ao cânon apelando para o testemunho do Espírito Santo, dado corporativamente ao povo de Deus e manifestado por uma aceitação quase unânime do cânon do Novo Testamento nas igrejas cristãs. Bom, aqui nós temos um aspecto subjetivo problemático, mas enfim, eu não vou nem comentar que eu vou ser bastante repetitivo. Existia, sim, muita concordância sobre esses livros, pouca discordância acerca de quais eram os livros disputados ou não. Aqui a gente começa a ver o papel adequado da igreja na autenticação do cânon. Os livros recebidos pela igreja informam nosso entendimento de quais livros são canônicos ou não porque a igreja seja infalível, ou porque a igreja criou ou constituiu o cânon, ou não porque a igreja nos deu a Bíblia, mas porque a recepção desses livros pela igreja é um resultado natural e inevitável da natureza de auto-autenticação da Escritura. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Iago Martins, você diz que eu estou quase morto enterrado na internet, para você querer me desqualificar. Mas você força tanto a barra, cara. Você força tanto a barra em dizer claramente que a igreja não escreveu a Bíblia, que a igreja não produz a Bíblia. Enfim, você fica nesse círculo safado, sem vergonha, como se a Bíblia fosse algo alheio à igreja. Cara, eu não tô acreditando nisso. Ninguém na igreja acreditou nesse teu critério idiota de auto-autenticação. Não existe auto-autenticação de texto, porque o texto já é por si só um objeto inanimado, que precisa ser confirmado nos seus relatos. Por exemplo, quando nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos uma história, uma narrativa, certo? A narrativa dos primeiros anos da igreja. Como é que eu posso confirmar que aquela história é verdadeira? É só lendo aquele texto dizendo esse texto é auto-autenticável? Claro que não. Eu preciso confirmar se aquele texto é verdadeiro. Quando os apóstolos e também os evangelistas escreveram os evangelhos, eu leio a história de um homem que se declara Deus, que causa um celeuma na comunidade judaica, é preso, condenado à morte, crucificado, morre e ressuscita. E depois estabelece um magistério entre os seus discípulos.
Mas, para afirmar que esses textos são verídicos, basta eu ler esses textos e me convencer de que eles são certos por si mesmos, sem qualquer confirmação de que aquela história realmente existiu, e de que alguém testemunhou essa história, e de que alguém autorizado, de fato, pode falar em nome daquela história? É só baseado no texto? Então, qualquer texto que eu deva ler, eu devo que preestabelecer a ideia de que ele é autenticável, porque eu me convenci de que aquele texto é verdadeiro, sem qualquer respaldo no fato de que aquela veracidade é, acima de tudo, histórica. É isso que você está falando, cara. É completamente absurdo. Como é que esse cara é levado a sério? Mas tudo bem, vamos lá. Vê o papel da igreja no contexto de uma Bíblia que se auto-autentica? Eu leio a Bíblia e eu me convenço de que ela é auto-autenticada. Por quê? Porque eu me convenci de que é verdadeiro. Não importa se realmente é verdadeiro. Eu simplesmente achei que é e pronto. O texto por si mesmo não precisa nem mesmo ter uma justificativa, nem uma afirmação. Ora, você mesmo falou, a igreja precisou reconhecer esse texto. A igreja precisou afirmar que esse texto era verdadeiro. Se a igreja precisou afirmar que esse texto é verdadeiro e precisou, inclusive, confirmar esse texto, quem autentica é a igreja, não é o próprio texto. Putz grila, cara, eu não acredito que esse cara falou uma besteira dessa. Como é que eu auto-autentico um texto que precisa de autenticação de terceiros? Que precisa de autenticação de testemunho? Que precisa de afirmação da comunidade? Por que afirmação da comunidade? Porque esses textos são conhecidos pela comunidade. Porque essas histórias são conhecidas pela comunidade. Porque essas histórias foram relatadas. Porque os apóstolos falaram, olha, essa história aqui é verdadeira. E, portanto, esses textos refletem essa história verdadeira que foi guardada pela memória da igreja. Aí depois esse pulha vem dizer que a igreja católica não criou a Bíblia. Tá bom. Pode trazer uma nova compreensão para a relação complexa entre a igreja e o cânon e pode servir como um corretivo para algumas posições extremas de outros modelos canônicos, como o modelo católico romano. O modelo católico insiste que a recepção desses livros pela igreja é a única base para a autoridade do cânon. No modelo de auto-autenticação, no entanto, a recepção desses livros pela igreja não é a prova de uma autoridade da igreja sobre o cânon, mas é uma evidência do oposto, da autoridade, do poder e do impacto das escrituras de auto-autenticação para obter uma resposta corporativa da igreja. É o seguinte, na cabeça dele, da cabeça desse idiota, é o seguinte... Eu li a Bíblia, eu li aqui, comecei a ler um texto. Olha, esse texto está dizendo aqui que Paulo escreveu isso. Que tal história é assim, assado, cozido. Eu não precisei confirmar com os autores. Eu não precisei confirmar com a instituição que guardava esses textos. Eu simplesmente li aqui e me convenci. Essa história é verdadeira. Por quê? Porque ela é auto-autenticável, ela é verdadeira. Não precisamos da igreja. Não precisamos da igreja, mas a igreja confirmou. Logo, precisou sim. Não precisamos confirmar as histórias. Mas no final, a comunidade confirmou. Na cabeça desse estupício, ele está partindo da pressuposição de que os textos bíblicos caíram do céu e não tiveram nenhum vínculo histórico com a própria igreja. Porra! Leia os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam da história de um homem que se revelou. Ou seja, algo que existe na realidade concreta, não necessariamente no documento. O documento é uma coisa posterior. Depois você tem a história propriamente da igreja, ou seja, da igreja fundada por este homem, Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, cartas de João, de Pedro, de Tiago, de Judas, etc. Essas cartas são direcionadas para quem? Para a igreja, falando da igreja, de problemas da igreja e de doutrina da igreja. Mas segundo esse paspalho, esses documentos, eles não foram reconhecidos porque pertenciam ao ambiente histórico da igreja. Eles foram reconhecidos porque eles são auto-autenticáveis, como se a igreja não tivesse familiaridade com esses textos. Na verdade é o seguinte, o texto caiu do céu, olha assim, pum! Ai, caiu na minha cabeça a Bíblia. Aí, realmente, é auto-autenticável, porque primeiro caiu na minha cabeça, né? Caiu na minha cabeça. Segundo, eu achei bonitinha essa frase aqui que se atribui a Paulo. Olha, eu acho bonitinha essa frase que se atribui a João. Realmente, eu acho que é bonito, porque isso aqui é auto-autenticável. Isso aqui, eu não preciso nem confirmar que é verdadeiro. Eu só olhei aqui e já me conheço. Não, isso aqui é verdadeiro. Tudo bem, isso aqui não é a Bíblia, tá? Isso aqui é um livro do Ramiro de Maeztu, chamado Frente a la República. No caso, ele fala, isso aqui é um livro antes da Guerra Civil Espanhola. Mas sim, tudo bem, deixa pra lá. Eu tô só reproduzindo aqui o que seria a Bíblia. Então, na cabeça dele é isso. É tão absurdo. Olha, é vergonhoso esse vídeo. E o cara finge não me conhecer, finge dizer, esse cara ainda existe? Vamos lá. Como um teólogo observou certa vez, o conteúdo desses escritos bíblicos exerceram uma coerção autorizada sobre aqueles que recebiam sua palavra. Não, meu filho, não foi assim. Não foi assim. Veja, quando Paulo de Tarso escreve para uma igreja, por exemplo, ele tem um ambiente histórico que ele vive, que é a própria igreja.
Ele está ensinando a um público. Aí você acha que esse público não guardou por gerações. Vamos lá. Você nasceu dentro da igreja no século I. Aí você tem filhos, você tem netos, bisnetos, etc. E você repassa todo esse conhecimento para os filhos, bisnetos e trinetos e assim sucessivamente. E através disso, você inclusive acompanha um bispo também que sucede diretamente aos apóstolos. Vocês acham realmente que esses cristãos não tinham ciência desses documentos por uma vivência coletiva na igreja? Esses documentos já estavam lá, circulavam. E a pergunta que não quer calar era: por que houve problemas de conciliação do reconhecimento de certos textos? Por uma razão simples. Nós temos que entender as distâncias, nós temos que entender as perseguições religiosas, nós temos que entender inúmeras questões relacionadas a você guardar textos, a você, sei lá, problemas de comunicação e assim sucessivamente. Mas, incrivelmente, a despeito desses problemas, essa comunidade, ela era coesa. E essa comunidade coesa também compartilhava relatos, compartilhava ensinos. Esses cristãos, embora tinham problemas de distâncias geográficas, e pode ter certeza que, com certeza, naquela época era mais difícil viajar do que hoje. Hoje você compra uma passagem da Latam, da Gol, e tá de boa, né? Você tá em 3, 4 horas em São Paulo, você tá, sei lá, em um dia, sei lá, na Rússia, e assim sucessivamente. Mas naquela época não era assim. As viagens eram perigosas, as viagens eram extremamente penosas, assim sucessivamente. Mas mesmo assim, essas comunidades cristãs tinham contato entre si, compartilhavam entre si e tentavam chegar a um entendimento sobre assuntos de grande importância para a chamada Eclésia Universal, a comunidade universal que nós chamamos de igreja. Tá? Essa comunidade tinha esse pensamento, ela tinha esse sentido da unidade, tinha esse sentido, inclusive, do reconhecimento de tradições comuns que eram compartilhadas por várias igrejas. E havia também critérios de autoridade, inclusive, por exemplo, quando nós falamos da autoridade de Roma em relação às outras igrejas, na verdade, isso aí é uma coisa bastante registrada. Quando você vê a igreja africana consultando o Papa, quando você mesmo vê a igreja de Corinto brigando entre si, olha que a igreja de Corinto briga desde a época das cartas de Paulo, mas Clemente Romano, lá de Roma, escreveu uma carta para os coríntios. Aí você está dizendo o seguinte: não, esses documentos eram um corpo estranho à igreja, e aí caiu na cabeça do cara lá, de um discípulo, sei lá, de um apóstolo, sei lá, assim, ó, pum, na cabeça. Aí disse: olha só, Deus escreveu para mim, escreveu uma cartinha para mim. Aí ele mostrou para todo mundo, o público, e dizer: realmente é uma carta inspirada. É assim que ele acredita nisso. Isso aí pode servir para seita não pentecostal, mas não para a história da igreja. Mas vamos lá. Isso porque esse texto é vivo e eficaz, como diz o autor aos Hebreus. Nós não reconhecemos esses livros como se fôssemos historiadores tentando reconhecer o que é de Platão e o que não é. Nós estamos lidando com um texto vivo em que o próprio Deus fala conosco, e o que fazemos como ovelhas é ouvir essa voz, rejeitando as vozes falsas, recebendo a voz verdadeira. Aqui nós temos um círculo vicioso sem fim. Essas vozes são verdadeiras porque também existe um organismo vivo que reconhece essas vozes verdadeiras como parte da sua história, do seu ensino, da sua memória coletiva e da sua comunidade. Alguém vai dizer que os apóstolos são estranhos à igreja? Alguém vai dizer que as histórias vivenciadas pelos apóstolos são estranhas à igreja? Porque, por exemplo, quando nós falamos de uma revelação cristã, no caso do Novo Testamento, nós temos sim ensinos que são revelados. Mas não é somente ensino que temos lá. Nós temos uma história também. Nós temos uma narrativa de uma igreja institucional que tem experiências sobrenaturais e também tem agruras, problemas, conflitos e assim sucessivamente. Então, claro, tudo isso pertence à memória coletiva da igreja, inclusive o universo espiritual, que é revelado para ela. E, ao mesmo tempo, dentro dessa revelação, nós temos uma interação da comunidade com essa revelação, que é dada em privilégio para ela, através dos apóstolos, que são porta-vozes dessas mensagens, mas não somente os únicos, porque nós temos também os evangelistas, nós temos o próprio Paulo. O próprio Paulo nunca conheceu Jesus Cristo, mas ele se tornou uma figura importante e uma figura inspirada. E aí eu pergunto para vocês, como esse cara idealiza a ideia de que a Sagrada Escritura é uma coisa alheia à igreja ou estranha à igreja e que a igreja precisa confirmar por causa do, assim, olha, eu li esse texto é auto-evidente. Não! Não é!
Esse texto é evidente porque pertence à minha história como comunidade. Esse texto bíblico é evidente porque, olha só, Paulo de Tarso era chefe da minha igreja. Paulo de Tarso era um homem que nos orientava as almas, era um homem que ouvia nossas confissões, era um homem que sacramentava, partilhava o pão conosco e assim sucessivamente. É assim, meu filho. É assim. Acorda. Acorda, seu bobão. É por isso que Karl Barth nos diz, e pra mim, essa é a citação máxima, é a referência máxima que eu posso fazer nesse vídeo aqui. Karl Barth tinha lá suas polêmicas, seus problemas, mas essa frase, pra mim, define todo o debate sobre cânon. Karl Barth vai dizer, a Bíblia se constitui em cânon. O cânon existe porque se impôs à igreja como tal. Aqui nós temos uma inversão do raciocínio do Karl Barth. Como é que o cânon pode se impor à igreja se é a igreja que produz o cânon? É uma coisa interessante porque eles estão querendo dar a entender que a Bíblia é uma constituição divina que foi caída do céu. Não foi assim. Porque dentro do texto bíblico nós temos, evidentemente, alguns ensinos que são revelados pelo Espírito Santo, mas você também tem uma história. Porque o Novo Testamento não somente é uma história da revelação do Espírito Santo e da orientação do Espírito Santo, mas também é a história de um testemunho de uma instituição. Chama-se a igreja. Eu não posso dizer que a carta de São Paulo aos Romanos não é uma carta da Igreja Católica. A começar pelo fato de que Paulo escreve para Roma. Para a Igreja de Roma. A Igreja de Roma é citada no texto bíblico. Então, como é que eu posso dizer que esse documento não é da Igreja? Se foi escrita por um membro da Igreja para uma comunidade da Igreja. Meu Deus, que absurdo. Vamos lá, vamos lá. Tanto católicos como protestantes acreditam que a igreja teve um papel no processo de recebimento e de alguma forma espalhar esse cânon pelo mundo, mas a igreja foi o termômetro do cânon, não o termostato do cânon. A igreja disse, opa, são 38 graus, hein? Mas a igreja não definiu se era febre ou não. Os efeitos dessa febre aconteceriam de qualquer jeito. A igreja não é o termostato que define a temperatura como o ar-condicionado, eu quero mais frio ou mais quente. A igreja só disse, tá aqui os textos que Deus deu pro seu povo. A igreja refletiu o que Deus estava falando. A igreja refletiu porque ela é autoritativa para falar em nome de Deus. Cara, olha o Iago Martins, mas é muita safadeza esse teu vídeo, viu? É muita canalice. Vamos ver o besterol. De modo corporativo. Ai, meu Deus. O que é uma corporação se não eclésia? Aqui, veja, é uma coisa interessante, assim. É tão maluco o que ele tá falando, é tão maluco. É tão contrário ao texto bíblico, porque se você tem membros da igreja escrevendo para outros membros da igreja, ainda que sob inspiração divina, então como é que você pode dizer que esse texto não é da igreja? Esse texto é alheio à igreja, então quer dizer, quando Paulo escrevia uma carta apostólica, aquilo era alheio à igreja que ele escrevia? Isso não tem o menor sentido. Atos dos Apóstolos, que fala de várias comunidades cristãs, essa história é alheia à comunidade cristã, quer dizer, foi dada para a comunidade cristã, não tem o menor sentido. Aquele texto foi desenvolvido em torno da história da comunidade cristã. Então como é que pode ser contra a comunidade cristã ou ser alheia à comunidade cristã? A comunidade cristã reconheceu porque era parte da sua memória histórica, porra. E a inspiração divina se mescla com a narrativa dos próprios autores. Meu Deus do céu, vamos lá. Você não precisava de uma autoridade central em Roma batendo martelo sobre o que era cânon ou não. Porque não precisava? Claro que precisava. Tanto precisou que pelo menos algumas igrejas procuraram Roma para confirmar a canonicidade. Evidentemente que o problema do cânon bíblico ele é bastante complexo porque quando observamos a definição canônica, ela varia, né? Ela varia e até o século XVI, pelo menos a Igreja Católica, embora ela tinha a ciência de um cânon bíblico já definido, ela realmente só afirmou dogmaticamente esse cânon a partir do século XVI. E os ortodoxos a partir do século XVII. E por quê? Por causa da influência protestante. Porque o protestantismo queria modificar o cânon bíblico que já era tradicionalmente aceito pelas igrejas. Pronto, vamos lá. Porque Deus bateu o martelo sobre o que era cânon ou não. A igreja... Não, Deus bateu o martelo? Então por que a gente precisa de concílio da igreja para afirmar quem bateu o martelo? Porque, na verdade, o reconhecimento da Bíblia é segundo a comunidade cristã. É segundo a comunidade cristã. Porque o testemunho é da comunidade cristã. E quem é que testemunha o que Deus fez? É o próprio Deus? Não tem o menor sentido o que ele está falando. Não tem o menor sentido. A igreja recebeu isso corporativamente. O fato de que a igreja, por meio do testemunho interno do Espírito Santo, responderá coletivamente à voz de Cristo nesses livros, não torna a voz de Cristo nesses livros de alguma forma dependente da resposta da igreja. Os livros não são canônicos porque foram reconhecidos. Eles foram reconhecidos porque eram canônicos. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é um trocadilho besta, assim, eles foram reconhecidos porque eram canônicos. Não, meu filho, pelo contrário. Eles foram reconhecidos canônicos por causa da igreja, sim. Isso é uma história.
Agora, se você inventa uma diatribe providencialista que não tem o menor sentido histórico, baseado na ideia de que você quer negar a importância da igreja, então por que não foi feito de outra forma? Por que não foi feito de outra forma? É sempre aquela história do ser. Ele precisa inventar uma concepção abstrata de um Deus que age providencialmente sem providência alguma, porque a igreja é parte da providência divina, porque a igreja é fundada por Cristo, a igreja tem Cristo como cabeça, a igreja é orientada pelo Espírito Santo, mas em contrapartida, os textos produzidos dentro da igreja não são da igreja. Né? São, sei lá, é um Deus que não atua na igreja. É uma Bíblia sem autoria. Mas vamos lá. Essa é a distinção que define o modelo de auto-autenticação. Por isso que nós temos todas as razões bíblicas para acreditar que a obra do Espírito Santo no coração do seu povo, tanto individual como corporativamente, é eficaz e que Cristo cumpre a sua promessa e que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguirão. Aqui é uma palhaçada sem fim, porque na verdade ele está dizendo o seguinte, que você aceitou a Bíblia por um sentimentalismo. Você não aceitou a Bíblia porque ela faz parte da sua conjuntura doutrinária ou então da sua história. É o seguinte, é como se Atos dos Apóstolos não existisse, tá? Atos dos Apóstolos é uma história estranha à igreja cristã. Sabe por que a história é estranha da igreja cristã? Porque as pessoas aceitaram a Sagrada Escritura por causa de um sentimentalismo do coração. Isso fica para você, Iago Martins, que é protestante. Para nós, não. Nós aceitamos o cânon bíblico porque ela faz parte da nossa memória histórica. Ela é parte do nosso patrimônio espiritual, que é a igreja. A igreja produziu o cânon bíblico. A igreja produziu os textos do Novo Testamento. Porque os autores humanos do Novo Testamento eram da igreja. Eram chefes da igreja. Eram pessoas importantes na igreja. Como também as histórias e narrativas do Novo Testamento são histórias dentro da igreja. Então, como não pode ser um documento da igreja? Como a igreja poderia reconhecer esses textos se não fizesse parte da sua própria historicidade, do seu próprio ambiente espiritual, do seu próprio ambiente comunitário? Eu estou sendo assim redundante até. Mas o cara insiste nessa bobagem de auto-autenticação que não tem o menor sentido. Vamos lá. Ridderborn mais uma vez resume dizendo: Cristo estabelecerá e edificará a sua igreja, fazendo com que ela aceite apenas esse cânon e por meio da assistência e testemunho do Espírito Santo o reconheça como seu. Tá, mas só que existe um problema do cânon. Até hoje existem igrejas com cânones diferenciados. E aí? Como é que nós definimos o verdadeiro cânon? Como é que poderíamos aplicar esse raciocínio à igreja que tem cânones diferentes dos outros? Novamente, isso não significa que a gente deveria esperar a unidade perfeita já nos primeiros séculos de cristianismo, mas isso significa que devemos esperar encontrar uma unidade corporativa e pactual, que é precisamente o que nós encontramos na história. A unidade corporativa que nós chamamos de eclésia. Mas ao mesmo tempo essa eclésia não produziu nada. Essa eclésia não criou a Bíblia. Não criou a Bíblia. Veja, os membros da igreja escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, mas eles não criaram a Bíblia. Ao mesmo tempo, esse pessoal palhaço, sem vergonha, diz o seguinte, que os judeus nos deram o Antigo Testamento, mas a igreja não nos deu o Novo Testamento. Vamos lá. Bom, nós já temos a exposição providencial, esses 3 atributos divinos de canonicidade, então a gente vai para o nosso terceiro atributo de canonicidade, que é o fato de que todos os livros canônicos são livros apostólicos. A mensagem da redenção em Jesus Cristo foi confiada aos apóstolos de Cristo, a quem ele deu toda a sua autoridade e poder. Jesus Aqui ele acabou anulando todo o raciocínio dele, mas vamos lá. falou: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os apóstolos são o elo entre os próprios eventos redentivos e o anúncio subsequente desses eventos. Não apenas os próprios apóstolos escreveram muitos desses documentos no Novo Testamento, a maioria deles, mas em um sentido mais amplo, eles presidiram a transmissão do depósito apostólico e trabalharam para garantir que a mensagem de Cristo fosse preservada com firmeza e precisão para gerações futuras por meio da ajuda do Espírito Santo. E isso foi algo reconhecido e recebido de forma muito explícita pelos pais da igreja, que estavam constantemente rejeitando e aceitando documentos baseado na ideia de que esses documentos vieram ou não dos apóstolos. É interessante. Agora, os autores patrísticos são úteis. Quando os autores patrísticos renegam algum ponto do Iago Martins, aí não, eles não são confiáveis. Agora são confiáveis, Iago Martins? São confiáveis? Agora os autores patrísticos são confiáveis? Legal, né? Nossa, cara, você é muito desonesto do ponto de vista intelectual. Esse atributo nos lembra que a autenticação do cânon tem um forte componente retrospectivo. O que isso quer dizer? Que a busca pelo cânon foi um ato de olhar para trás, para uma época histórica particular em que Deus agiu em Jesus Cristo e então reconhecer que esses livros fornecem a interpretação apostólica autorizada dessas ações. Autorizadas dentro do ambiente da igreja. E a igreja não criou a Bíblia. Vamos lá. Agora, é ainda mais do que isso. Não é apenas a informação de que esses livros são sobre a obra redentora de Cristo na história, mas é a declaração de que esses livros são o produto da obra redentora de Cristo na história. É a declaração de que esses livros são o resultado da autoridade que Cristo deu aos seus apóstolos. Perfeitamente. E os apóstolos eram o quê? A igreja, a chefia da igreja, não é mesmo, seu idiota, seu estúpido, seu burrão?
com esses textos se tornando o fundamento permanente para a igreja. É por isso que os livros canônicos não são apenas marcados por qualidades divinas e por recepção corporativa. Eles não são apenas exemplos de revelação genérica que Deus oferece à igreja no presente e pode continuar oferecendo no futuro, mas são o estágio final e completo da revelação oferecido de uma vez por todas no passado. Sim, mas quem foi que teve a ciência e teve realmente a ideia para definir claramente como peremptório, como de forma encerrada? Igreja. Igreja. Os apóstolos são a igreja. O ambiente histórico, a igreja. Quem produziu? Membros da igreja. Então, pela conclusão lógica, quem nos deu os textos foi a igreja, sob a alcunha do Espírito Santo, né? E, claro, Cristo orientando até o final dos tempos. Mas vamos lá. Aqueles homens olharam para trás procurando os textos que já haviam sido revelados e concluídos. Isso. Revelados e concluídos onde? Na igreja. Veja, esse cara parte da pressuposição de que a Bíblia é um conceito, né, fora do ambiente histórico da igreja. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a igreja era uma entidade X e a Bíblia é uma entidade Y que caiu do céu. Sabe-se lá como. E que, na verdade, a igreja somente recebeu esses textos. A igreja não escreveu esses textos. A igreja não produziu a partir do ambiente histórico desses textos. É cansativo ser redundante. Eu estou sendo redundante, repetitivo. Muita gente vai reclamar disso, mas tudo bem. Isso envolveu reconhecer que os apóstolos possuíam uma autoridade especial que nenhum outro homem teve posteriormente. Perfeitamente. E se ele teve autoridade, a igreja também tem autoridade, porque a igreja é reflexo da autoridade dos apóstolos. Como também é reflexo da decretação do próprio Cristo, que afirma que a igreja é o corpo místico e que a igreja será orientada pelo Cristo cabeça. Então, dentro do ambiente da igreja, dentro dos testemunhos da igreja, dentro dos personagens da igreja, aí se produz a escritura. Claro que se um dos atributos da canonicidade são as origens apostólicas de um livro, então isso envolve um apelo a algumas evidências históricas externas para estabelecer se um livro é apostólico ou não. De fato, dado que existem pouquíssimos escritos cristãos existentes fora do Novo Testamento que podem ser razoavelmente datados no primeiro século, simplesmente não há muitos outros candidatos potenciais para a canonicidade. Temos uma quantidade muito pequena de livros que pode brigar pelo hall de apostólico. Não acredite na ideia de que a igreja não tinha um consenso quase total sobre o cânon, de que eles viviam em disputa sobre cânones completamente diferentes, porque não era assim. Isso é mentira para te convencer de que a escritura não tem a autoridade que ela diz ter. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte: se havia controvérsia sobre autorias de textos bíblicos, é porque essas autorias precisavam ser afirmadas. E elas não poderiam ser afirmadas pelo próprio texto bíblico, seu idiota. É muito simples. Como é que um sujeito não percebe uma coisa tão básica, tão óbvia, tão evidente? O que realmente diferencia o modelo de auto-autenticação de qualquer outro modelo de cânon é que ele não se trata apenas de ter 3 atributos de canonicidade, mas sim da forma como esses atributos se conectam. Eles não são 3 qualidades independentes e isoladas que os livros canônicos possuem. Cada um desses atributos está ligado aos outros 2. Então, não dá pra falar de um sem falar de alguma forma dos outros. Ué, mas você já estabeleceu de que existe o critério das autoridades dos apóstolos, existe o critério do reconhecimento da igreja. Tá, e como é que nós podemos afirmar a autoridade dos apóstolos e o reconhecimento da igreja? Justamente porque esses documentos pertencem à igreja. E que quem compilou, quem escreveu, quem estabeleceu, quem formou o cânon bíblico não foi uma visão abstrata de Deus no céu que caiu com um livro na cabeça de um fiel. Não foi assim. Foi a própria igreja que fez isso. Providencialmente. Se entendemos a questão da providência divina nesse sentido, então a providência pertence à igreja. Deus age providencialmente inspirando a igreja. E a igreja capta esse patrimônio, fala em nome desse patrimônio, porque foi dado para ela, dentro do ambiente histórico dela, dentro do ambiente comunitário dela, dentro do ambiente espiritual dela, revelado para ela, e detalhe, orientado pelo Espírito Santo, essa igreja, porque essa igreja é um corpo místico, essa igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que entender isso. Então a igreja ela não é um elemento alheio a Deus, ela não é um elemento alheio a Cristo ou alheio ao Espírito Santo. Pelo contrário, essa comunidade existe em razão de ser dessa inspiração. E essa inspiração é dada para ela, como é dado o mundo de ensinar e de ser autoridade para falar em nome desse ensinamento. Mas ele já separou o ensinamento do que ele acha que é apostólico da própria igreja que serviu de palco de inspiração e de produção dessa revelação. É a mesma coisa que dizer que os judeus não produziram o Antigo Testamento. Foi dado aos judeus, mas os judeus não têm, né, nenhuma contribuição para a escritura. É isso que ele está falando. Eles são todos interligados. As qualidades divinas de um livro só existem porque eles foram escritos por um autor apostólico inspirado. E se um livro tem um autor apostólico inspirado, é por causa da inspiração do Espírito Santo. Então ele vai ter, inevitavelmente, essas qualidades divinas. Além disso, qualquer livro com essas qualidades divinas que tem a origem apostólica vai naturalmente se impor à igreja e, através do testemunho, vai ser aceito coletivamente. E se uma igreja recebe um livro assim, então ele tem de ter essas qualidades divinas que fazem a igreja reconhecer a voz de Cristo ali. É uma grande... Não é que a igreja reconheça a voz de Cristo. É que a igreja é o corpo de Cristo.
A igreja reconhece uma inspiração que é dada a ela justamente porque ela está inserida num corpo místico. A igreja está entrelaçada com Deus e fala em nome de Deus. Não é por acaso que Paulo de Tarso fala claramente que a igreja é a coluna e fundamento da verdade, que a igreja é o corpo místico, 1 Coríntios 12. Né? Há uma diversidade de dons, mas o corpo é o mesmo. E o espírito também, isso está em Efésios. Então, por exemplo, quando nós falamos da unidade da igreja, quando falamos do corpo da igreja, o corpo da igreja não é algo alheio à inspiração que a une. É justamente o contrário. Essa igreja existe em razão dessa revelação, dessa inspiração que é dada a ela como missão e que faz parte do corpo dela, porque existe não somente através dessa revelação, existe também toda uma vivência coletiva em torno dessa manifestação do Logos divino, seja através de Nosso Senhor, como também aqueles ensinos que os apóstolos, como chefes da igreja, dão à própria igreja. Então aquilo é patrimônio da igreja, foi dado à igreja, não foi dado para os hindus, não foi dado para os muçulmanos, não foi dado para os chineses, nem para os japoneses, foi dado apenas àquele pequeno grupo de pessoas. Da mesma forma que Deus se revela ao povo judeu e dá ao povo judeu a ciência da revelação e também o munus de ensinar e de preservar aquela revelação, para que se cumprisse as profecias do Messias e da salvação universal. E também, claro, da nova aliança com o povo de Deus, que é a igreja. Então, se a igreja é o povo de Deus, então a igreja se faz falar em nome de Deus, se faz representar em nome de Deus. E não como você coloca que a Sagrada Escritura não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja não criou a Bíblia. Quer dizer, a igreja não escreveu a Bíblia através dos seus apóstolos e seus evangelistas. A igreja não guardou a Bíblia ou não criou a Bíblia através do fato de que o palco pelo qual é escrito esses textos é o ambiente da igreja, a institucionalidade da igreja. A igreja nunca ensinou isso, né? A igreja nunca ensinou, nunca guardou, nunca compilou, nunca reuniu bispos para discutir quais textos deveriam ser inspirados. Não, isso não tem nada a ver. Eles não criaram a Bíblia, eles não tiveram nenhuma importância, não existe nenhuma autoria confirmada com relação aos textos bíblicos. Não existe, por exemplo, nenhuma situação pela qual esses textos foram escritos e motivados, que é a própria igreja. Não existiu isso, não existiu isso. Na verdade, o texto, ele simplesmente surgiu do nada, por geração espontânea, e, portanto, eu li aquele texto e ele, como ele é um critério auto-autenticável, segundo a sua lógica, ele é auto-afirmável, ele não precisa ser confirmado por ninguém. Ele não precisa ser confirmado se, de fato, são verdadeiros ou falsos, ou coisa parecida. Eu não acredito no que eu estou vendo isso. Meu Deus do céu. Isso é um dos piores argumentos que eu já vi de uma apologética protestante. Um dos mais idiotas, um dos mais estúpidos que a gente possa realmente nos deparar. Grande mistura desses três elementos como uma coisa só. As origens apostólicas não dizem respeito apenas ao contexto histórico de um livro, mas também às qualidades que surgem dessas origens e como isso leva à aceitação da igreja. Do mesmo modo, as qualidades divinas não se referem só às marcas internas de um livro, mas também à sua origem e ao impacto que essas qualidades têm na igreja. E a recepção da igreja não trata apenas da resposta dela a um livro, mas também das razões por trás dessa resposta, ou seja, as qualidades divinas e as origens apostólicas. Por isso, todos os três atributos são fundamentais se a gente quer ter uma compreensão bíblica do cânon. Bom, agora que nós já falamos sobre a exposição providencial e passamos um bom tempo falando dos atributos de canonicidade, a gente pode encerrar falando do terceiro componente de um cânon auto-autenticado, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Para que os crentes reconheçam corretamente esses atributos da canonicidade, o Espírito Santo trabalha para superar os efeitos do pecado na nossa mente e produz a crença de que esses livros são de Deus. Nós já falamos disso quando falamos sobre a recepção corporativa da igreja. A partir do momento que temos esses atributos divinos no texto, atributos que são reconhecíveis, se somos ovelhas que sabem reconhecer a sua voz, então nós identificamos nesses textos a voz de Deus. Deus fala, e se ele fala, nós ouvimos a sua voz. Aqui nós temos um critério que é completamente subjetivo. Por quê? Se não existe autenticação da igreja, esses textos são auto-autenticáveis, então você não tem como confirmar de uma outra forma. Ora, mas ele mesmo já fala que a confirmação desses textos está ligada aos apóstolos, então ele já não é auto-autenticável. Mas ao mesmo tempo, nós temos um outro problema. Como confirmar que de fato tal apóstolo confirmou aquele texto? Quem é que testemunha isso? Não pode ser o próprio apóstolo. Tem que ser alguém que foi ensinado pelo apóstolo para confirmar esses textos. E quem é que confirma? É a igreja instituição. A igreja que se perpetuou depois da morte dos apóstolos. E não só a igreja, mas os próprios bispos. Quando nós falamos de uma reunião de bispos para discutir o cânon bíblico, por exemplo, nós estamos falando de pessoas que são autorizadas, sacramentadas e estão herdando uma autoridade. Essa autoridade foi repassada de geração em geração. Então, logo, essas pessoas também reconhecem aqueles ensinos que foram transmitidos a partir dessa sacramentação.
Então, cadê o critério de auto-autenticação? Eu estou querendo ainda procurar aqui. Vou pegar uma lâmpada aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Vou fazer uma sacanagem aqui. Peraí, ó. Ó. Eu quero saber assim, eu vou pegar não pegar a lâmpada de Diógenes, tá? Eu vou pegar aqui a luminária do meu celular. Eu quero saber onde é que está o critério de autenticação, por favor. Meu Deus do céu, que besteira, que besteira. Vamos lá. Eu vou ver aqui, vou ver se eu termino. Tá muito cansativo, muita besteira. Vamos lá. O próprio Jesus afirmou essa realidade quando ele declarou em João 10:27. Da mesma forma, ele falou a respeito das ovelhas em João 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, aplicando isso à percepção e definição de cânon do Novo Testamento, os livros canônicos são recebidos por aqueles que têm o Espírito Santo neles. Quando os olhos das pessoas são abertos, elas são atingidas pelas qualidades divinas das Escrituras, sua beleza, harmonia, eficácia e tudo mais. Bom, até aqui estamos no plano da subjetividade. Se é um critério auto-autenticado, então não há como confirmar fora do próprio texto. Se não há para confirmar fora do próprio texto, então pronto. O texto fica o critério subjetivo de quem acha que é verdadeiro ou falso. Conhecem e abraçam as Escrituras pelo que são, a palavra de Deus. Elas percebem que a voz das Escrituras é a voz do pastor. Nós percebemos a voz das Escrituras e conseguimos definir o cânon porque as Escrituras são a voz do nosso Deus. Porque o Senhor, o pastor, fala de modo sobrenatural e a igreja, de modo corporativo, consegue reconhecer a Escritura. Foi o Herman Bavinck quem disse que a Escritura e o testemunho do Espírito Santo se relacionam um com o outro como verdade objetiva e segurança subjetiva, como a luz e o olho humano. Como a verdade objetiva, a luz, e o olho humano, a percepção subjetiva. Assim, quando um cristão abraça as Escrituras como palavra de Deus, suas ações são totalmente racionais e justificadas, porque repousam na base mais segura possível. Se isso fosse verdade, vocês não teriam 30 mil seitas protestantes. Vocês não teriam um problema sério de definir um dogma de fé. Se isso fosse verdade que você está falando, Ian Martins, vocês não teriam tantas e tantas divisões doutrinárias. Nem na nossa briga, digamos assim, com os ortodoxos, nem na nossa briga com os etíopes, se é que podemos dizer que tem brigas, na verdade tem relações muito cordiais com a igreja etíope, nem mesmo com as diferenças aparentes que nós temos com os cristãos orientais, os pontos relacionados à fé católica são tão comuns entre nós. Por exemplo, eu posso citar um ortodoxo aqui, um cristão ortodoxo que tem um bom canal, que é o André Luiz, tá? O André Luiz que fala sobre história da Sagrada Escritura e ele é um cristão ortodoxo. Mas tem alguns pontos ali que são praticamente os mesmos. Sacramentos, sucessão apostólica e tudo mais. Existem, evidentemente, algumas divergências com a igreja ortodoxa. Mas no cômputo geral, nós temos um fator que nos aproxima muito claramente. O protestantismo tem esse problema. Porque, claro, não vamos dizer que não existam pontos de aproximação entre protestantes, mas a briga entre vocês é uma coisa assim que não tem chão, porque vocês não têm como referendar. Pelo menos um ortodoxo e um católico romano, eles podem afirmar claramente um critério de autoridade objetiva do ponto de vista histórico. Ainda que, claro, eu posso compreender que haja problemas na questão ortodoxa com relação à igreja de Roma, enfim, mas isso é uma outra questão que eu não vou discutir. Mas fora isso, vocês não têm nenhum critério. O critério é simplesmente, eu li a Bíblia é auto-autenticável para mim, logo eu posso interpretar a forma como eu quiser. Como também, da mesma forma que se eu acho que a Bíblia é auto-autenticável no sentido da autoridade, segundo o seu galardão, então eu poderia dizer também que a minha interpretação é auto-autenticável, porque eu não preciso provar nada. Eu simplesmente senti aquilo, é o Espírito Santo, pronto, acabou. Os atributos divinos das Escrituras. Claro que existe um aspecto de percepção subjetiva através da atuação do Espírito em cada um, mas não é um subjetivismo, onde cada um recebe do jeito que quiser a palavra, porque o Espírito atua de forma objetiva e clara por meio da palavra de Deus. Quais são, então, as implicações da ideia de um cânon auto-autenticado? Nós dispomos de um cânon que é a voz de Deus. Veja, eu não vou mais me delongar porque o vídeo é tão confuso, o vídeo é tão contraditório, que é só mesmo um produto da teimosia mental de alguém para insistir numa argumentação tão capciosa e tão absurda como a esse pastor que nos deu, de que o cânon bíblico não precisa de autenticação de ninguém, de que o cânon bíblico não precisa de confirmação de ninguém, não precisa de ninguém para ensinar, não precisa de ninguém para nos orientar. Simplesmente é um texto que caiu do céu na cabeça dos outros, como fosse a maçã de Newton. Sei lá, o Newton estava debaixo da árvore, caiu a maçã e ele descobriu a lei da gravidade. Basicamente é mais ou menos isso, não é? Porque, na verdade, vamos também estabelecer alguns pontos finais para esse vídeo. Primeiro ponto, a Bíblia não é auto-autenticável. Ela precisa de uma confirmação externa ao próprio texto. O texto não pode ser um fim em si mesmo,
porque o texto descreve elementos que não são necessariamente somente textuais, mas são elementos históricos. Então, da feita que existem elementos históricos, esses elementos históricos precisam ser confirmados. E se esses elementos históricos precisam ser confirmados, eles também precisam de sujeitos e precisam de instituições para afirmar aquilo que está sendo dito. Ora, se esses documentos falam da revelação de Nosso Senhor, essa revelação é dada aos apóstolos, e a partir desses apóstolos existe a fundação do novo povo de Deus, que é a comunidade cristã, e se dentro dessa comunidade cristã é dada a missão de pregar o evangelho a toda criatura, de batizar, de sacramentar, de chamá-los para o corpo místico, e esse corpo místico tem a orientação do Espírito Santo, e sendo orientada pelo Espírito Santo, esse mesmo corpo místico, que é representado também pela igreja visível, de pessoas, de carne e osso, essas pessoas também têm inspiração para escrever e falar em nome de Deus. No caso, os apóstolos e também os evangelistas. Claro, eu estou falando dos evangelistas que não são necessariamente apóstolos que conheceram Cristo, como no caso Lucas e Marcos. Se essa comunidade cristã detém essa revelação e ela escreve esses textos, então esse documento é da igreja. E mais além, a ambientação histórica e o direcionamento desses documentos falam justamente dos problemas, das ambientações, não é? Das peculiaridades e inclusive das inúmeras tradições que são comungadas pela igreja. Por exemplo, é na Sagrada Escritura que nós encontramos conceitos como a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é guardada pela igreja, defendida pela igreja como seu ensinamento, seu patrimônio, que foi dado para ela ensinar a todo mundo, a toda criatura. O batismo, ou seja, a autoridade para batizar, para sacramentar a entrada do fiel na igreja, porque o batismo é a porta de entrada da igreja, tá? O sacramento da Eucaristia, ou seja, a presença real de Cristo, isso também está manifestado nos documentos, no caso da Sagrada Escritura. O próprio domingo, ainda que os judaizantes digam o contrário, mas você tem algumas cenas de Atos dos Apóstolos que falam da reunião do domingo. Por exemplo, o capítulo 20, versículo 7 de Atos dos Apóstolos, nós percebemos, no primeiro dia da semana, os cristãos se reuniram para partilhar o pão e etc. Aquilo ali é o quê? É uma referência ao domingo. No primeiro dia da semana, Cristo ressuscita. Como no primeiro dia da semana, Cristo se encontra com os apóstolos até o Pentecostes. E assim sucessivamente. Então veja que isso tudo é a dinâmica dentro da igreja. Está acontecendo dentro da igreja, dentro das pessoas envolvidas na igreja. E como eu dizer que essas pessoas não são testemunhas desses textos, porque elas escreveram esses textos segundo essa história, essa narrativa que pertence à memória coletiva da igreja. E não somente a memória coletiva da igreja, como também a inspiração divina que age sobre a igreja como porta-voz dessa inspiração. Aí eu pergunto para vocês, a Igreja Católica não criou a Bíblia? Não criou a Bíblia, ô Iago Martins? Você está de sacanagem com a gente. A sua retórica, com devido acatamento, é aquilo que os pensadores medievais diriam: flatus vocis, voz de peido, não disse coisa com coisa. Então, meus amigos, um grande abraço.